Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Construindo Empresas, o podcast sobre como empresas são realmente construídas. E hoje a gente está aqui com Fernando Franklin. Tudo bem, Fernando? Fala aí, Renato. Tudo bem? Como é que você vai? Beleza. Conta um pouquinho da sua história, quem é você, o que você faz. Bom, Renato, eu te conheço já tem um tempo bastante, né? A gente já tem algumas interações até de negócios, uns inclusive. 10, 12 né? aninhos só, né? Mas, basicamente falando, cara, eu comecei minha vida profissional na empresa da minha família, que era uma empresa familiar, uma corretora de valores. E acho que depois a gente pode até voltar um pouco mais nisso, mas trabalhando ali, entendendo do zero, né? Começando do básico. E aos poucos fui evoluindo, resolvi sair para poder aprender, né? Então, trabalhei pela TIM, aí trabalhei na Vale por 10 anos, voltei para a corretora, fiz negócios com a corretora e hoje estou numa outra corretora, né, que a gente juntou, que é a Hora Investimentos, e aí tocando toda a parte de planejamento estratégico dos clientes, né, de planejamento patrimonial, né, de wealth management, que a gente chama, né, lá de Belo Horizonte, né? Então, que é onde que eu fico, né? Certo. E, formei administração, fiz MBA em finanças, estudo o dia inteiro com outras coisas, né? E vamos tentando evoluir aí cada dia mais, né? Inclusive, queria aproveitar aqui a oportunidade, né? Primeiro, para te trazer 2 presentes, né, cara? Primeiro, meu livro que eu lancei também, então faz parte aí também da minha história, né? Livrinho assinado e tudo, vou até virar para a câmera aqui, ó. Importante, né? E também, né, um caderninho aqui da Hora para você poder anotar aí as suas perguntas do podcast aí também. Acho que... Já vou deixar aqui, ó. Já costumo ter um caderninho aqui do lado mesmo. Então, é bom que você O pode... livro eu vou até deixar aqui assim, ó. Aí ele fica aí. Quando pegar da câmera do meio, ele está aparecendo aí também. Quem quiser consegue pegar lá no meu Instagram, consegue me pedir por lá ou pedir também lá direto no site da editora, que é a Editora Ramalhete. Né? Então dá para comprar, eles mandam entrega. É bom que eu não tenho que fazer nada, que é mais fácil, né? Não trabalha menos, né? Porque é até interessante, né? Aproveitar falando de livro, né? Eu acho que muita gente não sabe, mas é interessante. A gente nunca escreve um livro para ganhar dinheiro, cara. Porque não dá, não. Então, o objetivo não é ganhar dinheiro. O objetivo é realmente passar o máximo de conhecimento para as outras pessoas. Eu acho que... E é por isso que eu acho que vale a pena a gente estar aqui hoje também. E da onde você tirou a ideia de escrever um livro? Eu sei a história já, mas é bom contar. Cara, eu acho que o mais legal disso é porque saiu de um grupo de WhatsApp, né, cara? Um grupo de WhatsApp de ações, né? A gente... ficava lá durante a pandemia, tinha eu e mais uns lá que ficavam conversando madrugada afora, né, porque já estava cansado de ficar preso em casa, né, ninguém aguentava, e a gente conversava, a galera começava a tomar uns vinhos, eu não bebo, mas eu estava lá e empolgando, e entrava até 2, 3 horas da manhã batendo papo, chegava no dia seguinte, a galera surtava que tinha 1000 mensagens no grupo, e eu resolvi começar a fazer um resumo da madrugada. Né? E o resumo era, resumindo o que a gente estava conversando. E nessas conversas, cara, eu percebi muito que quando eu mandava o resumo, a galera gostava porque o bate-papo é informal com conhecimento. Né? E é justamente a ideia que eu trouxe no livro. Né? Então, assim, eu trago conversas que eu tive informais, né? Tem conversa com você também, né? Claro, né? Sobre diversos assuntos do mundo financeiro, né, para fazer a pessoa refletir, e trago alguma reflexão, algum ponto ali que eu acho que faz, vamos falar assim... Faz sentido, né? Que faz sentido, que faz parte. Então, foi uma ideia de trazer um livro bem reflexivo, entendeu? Não é um livro técnico, não é um livro que coloca ponto final em alguma discussão, nada disso. É um livro para a pessoa realmente refletir. Então, que é o que eu fazia com um resumo lá, e que eram as conversas, que a gente falava de diversos assuntos ali, sobre possibilidade de investimento, sobre ativos específicos, ou sobre a vida também, né? Porque depois que o pessoal toma umas, as coisas dão uma desandada. Né? Foge um pouco do tema. Mas era bem interessante. Então começou ali e foi, cara. Começou um projeto devagarzinho e tal, até que chegou uma hora que eu falei, quer saber, eu vou fazer. E
Aí deslanchou. Escrever foi fácil. Vou falar assim, foi fácil escrever. Difícil mesmo foi editar. Sério? Aí eu desisti e resolvi contratar alguém, sabe? Foi aí que eu percebi que, tipo assim, não era o objetivo. O objetivo ele era colocar as ideias, então o resto deixa de fazer as edições, fazer capa, essas coisas todas, deixa. Aí eu contratei lá o pessoal do Ramalhete, que já me deixou, foi até interessante, cara. Eu contratei eles porque eles viraram para mim e falaram assim, você não quer ganhar dinheiro não, né? Seu objetivo não é ficar rico com isso aqui não. Aí porque eles falaram, só 1% dos escritores que ficam ricos com o livro. Eu falei, não, então já que você está sendo tão sincero comigo, ou seja, você não está me forçando a vender, não está querendo me iludir, é o cara que é certo para mim, porque é a forma que eu trabalho com meus clientes também. Então, assim, quando a gente trabalha pensando muito no cliente, pensando que ele precisa ter a transparência para ele tomar a decisão informada e tudo mais, funciona. E aí até assim, a gente está falando aqui de construindo empresas, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente constrói na nossa vida é o nosso nome. Sem dúvida. A nossa empresa, né? Então, até é muito dinâmica de RH, acontece assim, né? Faça eu empresa, né? Para você poder fazer se apresentar como se fosse uma empresa. Sim. Tem umas dinâmicas desse tipo. E aí é interessante, cara, porque muitas vezes as pessoas esquecem do próprio nome, né? Então, eu reforço muito, né? Você falou Fernando Franklin, eu falo Fernando Franklin a vida inteira, eu falo Fernando Franklin. Eu não falo só Fernando. Eu sei. Porque é meu nome completo, entendeu? Assim, porque é minha marca. E quando a gente fala empresa também, a gente precisa pensar muito nisso. Qual que é a marca, qual que você vai escolher, tudo mais. Tem que remeter ao negócio que você vai fazer. Então, você tem que ter uma estrutura completa desde o início. E você vai juntando uma coisa com a outra, eu acho que fica um caminho que segue bem interessante, cara. Pelo menos assim... Resolver problema dá dinheiro, né? Criar problema para o cliente, não. Exatamente. E assim, pega lá meu histórico, né, com meus clientes. Meus clientes tem cliente lá que foi atendido pelo meu avô que eu nem conheci. Né? Então, o histórico é... Por quê? Porque a única coisa que eles falam é o seguinte, a única coisa que eu tenho certeza é que eu nunca fui enganado. Assim, eu falo muito hoje em dia, cara, tudo, quase tudo é commodity. Ou seja, tudo existe. Tudo é produto, né? Tem o meu livro aqui, eu acho que ele é um pouco diferente dos livros de mercado, né? Mas sobre investimentos, etc. Porque não tem um tom de autoajuda, não tem um tom técnico, é um modelo meio diferente, mas tudo é uma commodity, né? Você compra um livro aqui, tem mais 300 livros para você comprar. Você quer um caderno, tem mais 300 cadernos. Um copo de água, você tem mais 300 copos de água. Então, assim, tudo muda pouca coisa. Então, deixa de ser o produto. E investimento é a mesma coisa. O CDB que eu ofereço é o mesmo, o fundo que eu ofereço é o mesmo. Tudo é o mesmo. O que não é do muda... Master, não, né? Não. Graças a Deus, até assim, lá na Maril, quando era antes da gente, a Maril Franco Corretora, né? Que antes da gente passar para a Hora, a gente já tinha parado de oferecer o Master lá atrás, em 24 mesmo, e a Warren parou até antes da gente. Né? Então... E é bom a gente ter tocado nesse assunto. Por que pararam? Tinha algum indício? Tinha algo estranho? O que motivou todo mundo a parar? Porque muita empresa largou eles já há bastante tempo. Assim, o que acontece? Quando a esmola demais, o santo desconfia, Então, as taxas começaram a ficar muito altas e você começa a ver que tem alguma coisa ali que puxa para um lado ou para o outro, né? Então, é interessante da gente ficar sempre de olho, cara, porque tem muito... Como é que eu posso dizer? Tem muita taxa alta, significa que o cara está precisando captar com mais velocidade que os outros. Exato. Por que um Bradesco paga pouco? Por que um Banco do Brasil paga pouco? Por quê? Né? Não é que necessariamente paga pouco, tá? Até porque hoje em dia eles estão pagando até melhor. Mas eles pagam menos, por quê? Porque, eu colocar o dinheiro lá, o risco é muito menor do que eu colocar num banco menor. Exato. Então, quanto mais eu tenho que pagar, mais risco começa a ver. E começaram a enxergar que o risco estava ficando alto. Por quê? Porque estava ficando uma basileia menor, estava ficando com alguns indicadores que estavam ali. Ninguém falou que necessariamente tinha treta, que nem a gente está vendo hoje em dia aí. E não dava para saber assim, né? Eu acho que a gente via que tinha coisa estranha. Eu até gosto de citar outro exemplo, né, para falar uma coisa que também tem treta, mas Americanas. Eu não comprava Americanas, as ações das Americanas,
Não é porque eu sabia que tinha problema ali contábil ali por trás. Pô, jamais saberia, né? Mas quando você olhava os indicadores, e tem um indicador que eu gosto muito, que é o PL, que é o preço pelo lucro, que mede o tempo que a empresa vai se pagar, né, de volta com você comprando ali, o lucro que ela gera versus o preço da ação. Basicamente, você olhava e dava lá mais de 100 anos, cara, para se pagar. E eu falo assim, pô, a empresa dobra, beleza, falta 50. Ela dobra de novo, falta 25. Ela dobra de novo, beleza. Aí pode ser que eu estou vivo para receber de volta, entendeu? Porque eu até falando em média, né? Não sei se é especificamente a média do mercado, mas eu não gosto de comprar empresa que o PL dela está muito acima de 10. Sim. Né? Então, eu penso assim, pô, 10 anos, beleza, é um prazo de retorno ali que dá para aceitar. Né? Claro que isso a gente falando do preço pelo lucro. Ela pode ter valorização, tem outras coisas aí que vão envolver. Mas é um sinal de alerta que tem alguma coisa ali que você tem que pensar. E óbvio, claro que se a gente vai falar de uma empresa em crescimento, uma startup, etc., tudo mais, o número dela vai ser muito mais alto, Exato. mas você está apostando numa incerteza muito maior. E também você não está entrando com todo o seu capital, você está entrando com um pouquinho de dinheiro ali, de capital de extremo risco. Né? Exatamente, você tem que ter um equilíbrio de entender. E vale, sim, vamos falar de empresa então. É a mesma coisa, cara. Você vai entrar com um produto novo na sua empresa, você precisa tomar cuidado. E até tem uma história que eu escutei hoje, cara, conversando com o meu chefe lá na hora, e eu acho que vale muito, é uma coisa até contrassenso, né? Às vezes você tem que tirar um produto que vende muito, mas que tem margem pequena, para poder deixar que os outros produtos sobressaiam e te deem retorno de verdade. Porque às vezes aquele produto te consome algo que é além, né? E além não é só o produto em si, não é só a matéria-prima, né? Você tem todo o custo ali por trás de mão de obra, né? De desenvolvimento, de campanha de marketing, de distribuição, depende do que for, né? A gente tem que pensar se é produto ou se é serviço, o que for. Sim. Que às vezes o retorno não vale a pena. Era até assim, quando a gente fazia estudo lá de papel moeda, né? Hoje papel moeda praticamente acabou, né? Então, mas ainda compra-se papel moeda de dólar, euro, ainda tem, o pessoal ainda gosta de levar, mas antes o pessoal levava 2.000, 3.000, hoje leva 100, 200 euros, só para falar assim, o táxi eu pago, né? Se precisar, se der alguma coisa errada. E é um produto que nunca teve margem positiva, mas era um produto para poder simplesmente ser um chamariz de alguma outra coisa. Mas era uma reflexão que a gente fazia de tempos em tempos, até que ponto vale a pena. E com o avanço da pandemia e tudo mais, aí agora que não vale a pena de forma nenhuma. Tem que ser para quem tem realmente um volume absurdo nisso para poder ganhar, né? Que tem que ser completamente especialista no assunto. Sim. Que é essas casas de câmbio aí dos shoppings, né? Inclusive, a gente tem parceria com uma, porque aí faz sentido. Né? A gente não ganha de nada, mas pelo menos o cliente é atendido. Lá, né? O cliente é atendido, que é o meu objetivo. Eu não estou necessariamente naquele momento querendo ganhar dinheiro. Eu só quero que o cliente fique feliz. É aquilo que a gente falou agora há pouco, né? Resolver o problema do cliente e dar dinheiro. Porque ele vai voltar com outra coisa depois. Manter a fidelidade, ele não vai procurar outra empresa, ele já sabe que ali ele resolve tudo. Resolver problema dá dinheiro, cara. E assim, e esse é até um outro ponto, a gente voltando assim, a gente falou do CDB do Master, né? Então, teve uma cliente que veio me perguntar, falaram para ela que ela precisava ter um ativo com FGC. Eu falei, tá, mas por quê? Né? Porque assim, depende do ativo que você tem, não é porque o ativo não tem FGC que ele é ruim. Então, por exemplo, ela tá num fundo que o fundo tem só grandes bancos. Então, o fundo compra Banco do Brasil, Bradesco, Caixa, né? Então, assim, se o fundo compra esse tipo de ativo, letras do Tesouro, que são fundos de primeira linha, quase fundo soberano, com títulos soberanos, né? Quase, né? Não são, mas depende da forma que a gente pode analisar, a gente pode até falar, né? Porque, no final das contas, se qualquer um desses aqui que eu citei quebra, o Brasil inteiro quebra. Então, não tem FGC. Né? Então, porque assim, por mais que o FGC pague, o seu dinheiro já não está valendo. Então, pode estar no colchão, pode estar onde for. Então, assim, às vezes as pessoas ficam com ideias de produtos também, e você precisa mostrar para ela. Né? E tem uma coisa que as pessoas muitas vezes falam, e eu até precisava até melhorar isso, né? Mas muitas vezes a gente tem que mostrar efetivamente o nosso valor, que não necessariamente é preço.
Sim. Né? Preço é uma coisa, Valor é outra totalmente diferente. Preço é o quê? Você sabe o que é É preço? o quanto você paga por alguma coisa. Exatamente. Valor É o que você leva quando você paga. né? Então, exatamente isso que eu acho que é o ponto, né? Que quando a gente consegue tratar, entender isso e conseguir ver qual que é o nosso valor como empresa também, aí você consegue ter uma evolução significativa, né? Sim. Então, se eu pego, por exemplo, a história da minha família, lá da empresa da minha família, começa num processo assim. Primeiro, ele começa fazendo negociação de títulos da dívida de Minas, tal. Então, eu tenho até título lá de 1800 e tanto lá Acho que você me nem mostrou vale. uma foto uma vez. Antigão, né? Um Bem papel. legal, cara. Eu acho bem legal, muito divertido, né? Fiz um quadro para colocar, né? E, entre vários outros, começa assim, aí evolui, vira corretora de valores, aí tem os imóveis próprios da família, começa a administrar, aí vem um amigo pede, vem um outro amigo pede para ajudar, tal, na hora que vê, vira cria-se uma imobiliária, aí tem a questão do seguro, aí cria-se uma corretora de seguros. Então, assim, tudo isso vai juntando de uma maneira que, no final das contas, você está ali, por quê? Atendendo uma necessidade que existe, que foi surgindo, não foi uma coisa que você virou e falou assim, não, vou criar um produto necessariamente, que é um produto para poder atender uma demanda. Não, às vezes é uma necessidade que você percebe num negócio que você vai mexendo. Eu acho que vale até a gente citar assim, também tem um outro ponto fundamental, que é saber tirar o plug, né, da tomada e desligar aquilo ali que não faz sentido. Né? Então, vamos pegar o nosso negócio que a gente tentou fazer lá, que é o Compact Facts, né? Compact Facts. A ideia sua era uma, você fez, tal, a gente pegou lá os fatos das empresas, levantou, tal. Só que você tinha uma ideia de que aquilo ali poderia ter uma informação. Sim. E eu não entendi que era aquilo ali, porque a gente não chegou a aprofundar tanta conversa que nem deveria. Né? Então, eu estava com uma visão de resolução de um problema, você estava com outra. E, no final das contas, na hora que a gente entendeu realmente, qual foi a decisão? Nenhum dos dois. Mas e qual foi a decisão? Corta. Desliga, exato. Perde. Acabou, gastamos o que a gente gastou de tempo, de dinheiro ali, pronto, que jogou. Você separe. Muitas vezes as pessoas têm muita dificuldade, né? Tem um exemplo que é muito claro, né? Que todo mundo faz, que vai no cinema, aí o filme começa, o filme é uma porcaria, mas você não desliga, não vai embora, não vai para casa, você continua ali, perde 2 horas da sua vida só porque você já pagou o ingresso. Então, é uma coisa que não faz o menor sentido se você para e pensa friamente, mas todo mundo faz isso. Né? Então, isso tem que ser muito mais profissional, principalmente quando a gente está falando de produto de empresa. Sim. Às vezes é melhor você fechar, saber quando fechar a empresa é mais importante do que enrolar, tentar achar que vai resolver. Tentar ressuscitar, né? Tentar ressuscitar e, de repente, na hora que você vê, aumentou significativamente o problema. Certo. Vira um trem que perdeu o controle mesmo, né? Certo. Então... E assim, uma coisa, a gente aqui trata de empreendedorismo, de empresa de pequeno porte. Você consegue ver uma correlação entre a análise de uma empresa grande e a análise de uma empresa do próprio empreendedor lá que faz da empresa dele, pequena, média empresa? Consigo, cara. Até porque, assim, primeiro que toda empresa tem as mesmas coisas, né? Então, toda empresa tem receita, toda empresa tem despesa, toda empresa tem balanço, ou seja, tem uma contabilidade ali por trás que precisa ser analisada. E a primeira coisa que eu aprendi na vida, que eu acho que vale muito, é que a gente não mede o que a gente não gerencia. Né? Então, você precisa gerar os números, olhar e entender. E aí, da mesma maneira que um analista do mercado financeiro pega uma empresa grande e olha os números e tenta fazer projeções ali por trás, né? E expectativas de que a receita pode acontecer, e ele atribui aquilo ali ao produto pelo mercado, a uma commodity, por exemplo, se a gente estiver falando de uma Petrobras, a gente pensa no preço do petróleo, que agora com essa guerra aí está estourando, né? Então, fica pesando aquilo ali para um lado para o outro. A gente também pode fazer a mesma coisa numa empresa pequena. Né? Então, por exemplo, vamos pegar um fato recente, né? Que foi quando teve as enchentes lá no sul e o preço do arroz, aquela história que ia disparar, que ia acabar arroz, tal. Um restaurante, ele tem que saber que antes do preço disparar,
que ele vai ter um problema com o arroz. Uhum. Então, ele tem que se preparar para aquilo, seja comprando um estoque maior num certo momento para poder passar, ou mesmo, vamos falar assim, se adaptar, né, para Trazer produto sem aquele item, né? Sem arroz, trazer outras opções que vão fazer o consumo de arroz diminuir e pesar menos. Porque não necessariamente, se for um self-service, por exemplo, né, que vamos falar, é um tipo de restaurante, entre aspas, mais simples, né, vai depender, obviamente, do volume que o cara ganha, porque às vezes o cara tem uns volumes gigantescos aí. Inclusive, teve um caso aí de um influenciador aí que vendia sei lá quantos milhões aí em restaurante. Mas isso aí é outra história. Não vou nem lembrar o nome do cara, não, mas a polícia tá atrás dele, né? Mas, enfim, diz que a comida é muito boa. Deve ser para vender aquele tanto, deve ser boa mesmo. Mas... Então, assim, às vezes o cara não vai conseguir repassar aquele custo, ou então acha que o custo é temporário e adapta, né? Eu lembro muito bem, cara, outra coisa, eu almoçava num restaurante, aí começou a pandemia, né? Que é algo que também fugiu de controle. Aí o restaurante virou e falou assim, não, acho que é só uns 15 dias. Belo Horizonte ficou mais de ano, foi a cidade que foi mais tempo fechado no mundo, né? Então... Quem achou que era 15 dias e não se preparou, é complicado. Dançou. E o analista do mercado financeiro, ele pega essas informações e ele pensa qual que é o melhor cenário e qual que é o pior cenário. Né? Então, e vai tentando fazer um cenário otimista, um realista, pessimista, e assim vai. Claro que cada analista tem um nível que eu gosto de chamar de coeficiente cagaço, né? Então, cada um joga o seu. Né? Cada um é um pouco mais conservador, um pouco mais agressivo em alguma coisa. Mas você tem que fazer a mesma coisa na sua empresa pequena, cara. Porque se você não pensa as consequências das coisas, se você não tenta enxergar o que pode acontecer com um desdobramento econômico macro, né, você vai ter um problema. A gente tem agora um ponto importantíssimo que está todo mundo fazendo conta, os analistas do mercado financeiro estão fazendo conta e muito empresário pequeno está ignorando, que é a 6 por 1. Está para ser aprovado, né? Já foi na Câmara, acho que foi na esses Câmara. dias. No Senado. Mas ainda falta o Senado, falta presidente, já vai ter veto, vai ter isso, vai ter aquilo, né? Aí vai mudar 300 vezes, aí vai volta ter de novo. Judicialização, né? A gente sabe, vai longe, Brasil não vai é longe. fácil, né? Mas é um assunto extremamente populista, né? Então é um assunto que vai passar, né? Eu tinha certeza que ele ia passar, só não tinha certeza que ia ser esse ano. Este ano tem eleição, é importante passar o quanto antes. Né? Mas é porque eu achei que talvez conseguissem segurar e não dá tempo. Mas eu acho que não. Já foi. Eu acho que. Não, acho que já foi. Essa justamente, freada, acho que já foi. A celeridade, né? Foi justamente para sair pela eleição. Conseguiram passar o negócio mais rápido. Mas eu tinha certeza assim. Eu, como empresa, eu tenho que me preparar para isso. Porque como que eu vou fazer? Quais que são as minhas opções? Ah, mas eu não sei as regras ainda. Ok, mas considerando os cenários que tem, que é principalmente de 40 horas semanais, como que a gente vai fazer? O que eu posso fazer para poder adaptar? E a preocupação maior que eu sempre tive, que eu sempre falei, não é com as empresas grandes, cara. Cara, uma Vale aumenta o custo dela? Claro que aumenta, mas ela adapta aquilo ali, engole e pronto, tá certo. Né? Uma Petrobras, um banco qualquer. As empresas grandes se adaptam, cara. Sim. E principalmente o administrativo, de forma geral, já faz 40 horas e tal. Mas o comércio pequeno, esse vai doer. Eu penso assim, tem muita lojinha que tem 2 funcionários, que é o dono e um funcionário. Então, assim, por que o dono tem um funcionário? Mais para o cara poder almoçar, para o cara poder ir no banheiro, para o cara poder ir num banco resolver alguma coisa, etc. Né? E aí, como é que ele vai fazer? Porque o horário fechou e o cara normalmente é um comércio, ele abre de segunda a sábado, porque precisa do movimento. Sim. Ele vai deixar de ter receita fechando um dia? Ele e vai mandar. Né? Qual que é o melhor dia para ele perder ali? Aí depende muito do negócio, né? Então. Mas pode ser que não tenha um dia bom, mas provavelmente ele vai perder um bocado de receita aí. Pode ser que ele simplesmente reduza a comissão que a pessoa vai receber, porque provavelmente vai reduzir. Inclusive, é até interessante a gente olhar, né? Pergunta para qualquer vendedor que é comissionado se ele gosta de ter folga, se ele gosta de tirar férias. Ninguém gosta, cara. Todo mundo que é comissionado não gosta disso. Porque sabe que pesa no bolso depois, que atrapalha o rendimento. Então, assim, esse cara perdeu um dia. Né? Ele queria trabalhar mais um e ele perdeu um. E assim, além disso, se o cara só tem um,
Como é que ele faz? Não sei, cara. Eu não sei qual que é a melhor solução. Mas provavelmente vai acabar a pessoa que está lá vai ser mandada embora, vai contratar uma outra depois, talvez com um salário um pouco, no mínimo, né, no salário mínimo, que não pode ser menos que o mínimo, e na comissão que vai ajustar. Então, se pagava a comissão vai ser menor. Sei lá, numa ótica, que costuma ser pequeno, numa sapataria, farmácias. Farmácia é um outro problema, né? Porque tem uma demanda de número de pessoas, né? Até por questão de segurança, de não roubar os produtos, que são produtos pequenos, fáceis de levar. Né? A farmácia que não é de rede, geralmente é o dono e mais uma pessoa no máximo. Então, como é que faz? Não dá para o cara ficar sozinho. E é curioso, porque agora, dia 26 de maio, entrou também a NR1. Então, ele vai ter que cuidar da saúde mental desse um funcionário. Que é inviável também, né, cara? Porque, assim, ele não sabe nem cuidar da dele ainda, a maioria dos... Exato. Então, inclusive, o MEI tem que fazer isso. O MEI, ele pode ter um funcionário. Ele tem uma receita de até R$81 mil por ano. Pode ter um funcionário e vai ter que aplicar questionário de saúde mental nesse um funcionário. Agora, você é o único funcionário da empresa. Você está lá olhando para a cara do dono. Você vai chegar e vai falar, não, esse cara aqui me faz mal para a minha saúde mental. Não vai, cara. Mas é muito pior do que isso, cara. É meu irmão construtor, né? Ele tem que passar isso pro pessoal da obra lá, pros pedreiros. Cara, primeiro é o seguinte, o pedreiro não vai acessar a internet para poder fazer online. Então, não tem como, o pedreiro não vai querer ir lá perder um dia de deslocamento para ir num lugar, porque é ruim, porque o cara tem trânsito, tem tudo, tal, o cara não quer. Aí você faz um papel pro cara entregar, o cara não... Fica um negócio tipo assim, o cara sabe o que está havendo. Então, é um negócio muito irreal para a prática. Para grande empresa, cara, é absorvível. Escritório é fácil. Mas em pequena empresa, cara, com um nível de qualificação baixo que a gente tem, infelizmente, no Brasil, para o que vai ter tanto, é complicado, entendeu? Então, assim, isso até é um ponto, assim, o empresário precisa ficar muito de olho nessas mudanças de regra, porque na hora que o calo aperta do governo, ele quer ganhar, arrecadar. Sem dúvida. A arrecadação é através disso, né? A gente já teve a LGPD que julgou mais burocracia no mercado, agora a gente tem mais essa. Depois a gente não entende por que a produtividade brasileira não aumenta, né? Pois é. E custa caríssimo isso para a empresa. É absurdo. É absurdo. Não fecha a conta. E não traz o retorno, né? Porque se é um negócio que traz o retorno, beleza. Mas não traz, porque todo mundo pega esse negócio e faz o quê? Vou fazer para cumprir a regra. Ele não faz para virar alguma coisa. Exatamente. E assim, o funcionário pega aquilo, ele olha, ele sabe que se ele, dependendo do que ele responder ali, vão saber quem respondeu. Ele não vai depor contra o próprio supervisor dele que está na mesa do lado. E a empresa tem que pegar aquele plano de ação depois de avaliado o questionário e fazer alguma coisa de fato daquilo. Que é o mais difícil. Que é o mais difícil. E eu acho que é bem isso. Eu acho que a gente teve avaliação de performance lá, né? E a avaliação é anônima, né? Mas aparece o comentário. A primeira coisa que eu falei com o RH é falar assim, então não é anônima. Porque a gente sabe, cara. Ainda mais assim, no meu caso, meus funcionários estão lá comigo há mais de 10 anos comigo. Pela forma de redigir, você sabe quem é. O jeito de escrever, você sabe quem que é. O jeito de falar, você sabe. Claramente, você não precisa ler o nome, você não precisa ler nada. Isso é uma coisa interessante que você falou, porque eu trabalho com software. E a gente fez um justamente para a NR1, para essa finalidade, com esses formulários. E a gente tem também uma espécie de ouvidoria interna lá dentro. E a gente pega o comentário dessa pessoa, passa por uma camada de inteligência artificial para ela reescrever aquele texto, justamente para tirar esses viés de comportamento, forma de escrita, forma de saber ou não escrever bem. Então, aumenta um pouco a anonimicidade daquele dado. Mas numa empresa com 3, 4 funcionários, o que está relatado ali, você sabe quem é. Você sabe o que é o caso, né? Exato. Você não tem 5 funcionários acontecendo o mesmo problema no universo de 500. Agora, numa empresa com 5, você tem um, você sabe, cara. Aí o cara vai... empresa que só tem um. Ele vai ter coragem de botar ali e falar, não, eu vou colocar aqui meu chefe que está aqui na mesa na minha frente, é um problemático nesse sentido. Não vai, cara. Porque ele depende daquele emprego. Então, assim, eu acho que no final das contas, caras... populismo, puro e simples. É burocracia.
ou burocracia, né? Que é o que a gente mais tem, né? A gente tem uma página, não vou lembrar exatamente o nome dela, mas que fala de leis idiotas que a gente tem. Então, tem 300 mil leis idiotas no Brasil, né? De tudo quanto é coisa que a gente sabe que não consegue fazer. E o povo só acha que a solução é fazer nova lei. Eu acho que o ponto, na verdade, a gente precisa simplificar as coisas e facilitar, né? A gente vai deixar de pagar imposto agora só. Né? Porra, falta alguns dias aí, né, para fechar o mês de maio. Na hora que fechar maio, que a gente vai... A gente começa a ganhar o salário daqui para frente. O resto tudo foi tudo para pagar imposto. Pô, faz sentido nenhum. Né? E o que você tem em troca desse imposto? Trabalho. Porque eu tenho trabalho de declarar ele, né? Porque nem... Amanhã é o último dia, hein? Esse é um outro ponto importante. Só lembrando também. que a gente está gravando no dia 28 de maio e a validade lá, o prazo, né, para imposto de renda é 29 de maio até as 23h59. Pô, por que não dá o fim de semana, cara? Porque... Tá certo que já teve um tempo, né? Mas dá mais um fim de semana, começa a cobrar isso até domingo à noite, não vai? Ajuda, né? Nada ajuda, né? Nada ajuda, eu acho cara. que é também até para poder reduzir controle de pessoas no servidor, né? Porque imagina se cai no último dia o servidor. Tem que ter alguém lá online, presencial, lá acompanhando o que está acontecendo. Né? Mas no final de semana ninguém vai... que eles querem reduzir, né? Com certeza. Por que vai querer reduzir? Não são eles que pagam? Não. Eu estou falando a parte interna da Receita e não a parte física, vamos falar assim. Porque tem a parte física, a gente fala nuvem, mas não é nuvem, né? Tem gente que acha que é nuvem, não tá lá, né? Mas assim, a parte física, beleza, é 24 horas o atendimento, isso sim. Mas se o servidor cai, alguma coisa normalmente precisa ser feito no sistema, né? Sim. E pode ter um problema de sistema, e não necessariamente de servidor físico. Mas então pode ser alguma coisa... Com o padrão de hardware que tem hoje, não cai, cara. Quer dizer, cai. Mas ele se recupera, ele abre outra instância. Mas é governo, a escalabilidade é muito mais prática. Mas é governo. Mas o governo não faz nada hoje em dia no sistema, né? Não, mas quem mandou fazer é o governo. Assim. Você vê, por exemplo, o próprio GovBR, que eu acho uma evolução gigantesca, cara. Um negócio maravilhoso. Mas todo dia alguém reclama que não consegue logar nele. Eu já cansei de ajudar cliente a fazer o GovBR, né? Quando teve... Android, né? Para FGC... Android, né? Esse Apple Lover é foda, né? mas vamos lá. Mas assim, mas cliente mais velho que quer fazer lá alguma coisa e precisa fazer reconhecimento facial, aí você pega o celular e fica ele, sorri. Não, para de sorrir. Tentando achar para poder pegar o sistema, né? E eu acho uma evolução gigantesca. Mas assim, ele não é tão simples assim, ele não funciona da melhor maneira. Apesar que, também não posso ser simples demais, senão qualquer um hackeia. Exato. É uma faca de dois legumes que a gente fala, né? Então, como é que a gente faz? Mas é um caminho que não tem volta, né? Sim. Só falta acabar com o cartório também, que é uma anomalia brasileira, né? Mas aí é outra história. Que é até engraçado. Mais difícil. Você sabia que GovBR aceita para muita coisa, mas no cartório não aceita para muita coisa, não, porque falta normatizar para o cartório especificamente falando. Tá brincando. Sério, tem coisa que tem que ser físico. Não é possível, cara. Não. É cada burocracia que a gente tem no Brasil que é incrível. Isso até assim, voltando, né, para a gente falar do pessoal que é de empresa, né? Entender as suas burocracias do seu setor. Sim. Muita gente leva um ferro danado porque não segue as regras, que às vezes são absurdas ou não, e eu falo muito isso, cara. Eu discordo de muita coisa, eu discordo de muita lei. Né? De lugar que não pode parar, por exemplo, eu discordo, de velocidade, tal, mas não significa que eu não cumpra. Porque esse que é o grande ponto. Porque assim, a lei foi feita para você obedecer. Agora, se ela é certa ou errada, não importa, você tem que obedecer. É igual quando vem uma decisão de juiz, né, que a gente recebe muito, a decisão do juiz pode estar completamente certa ou completamente errada, cara. Não importa, você tem que obedecer. Sim. Então, você não tem escolha. Né? A gente até costuma fazer um trabalho bom nesse sentido de, por exemplo, o juiz vai lá e manda bloquear ações. Aí a gente vai lá e fala, cara, isso é ação. Você realmente quer que eu venda e te mando dinheiro? Porque eu não consigo bloquear a ação em si fora da corretora, né? Porque ele pede fazer o bloqueio judicial e depositar em conta judicial.
Normalmente o juiz até fala assim, não, segura aí, só deixa se vender. Né? Então, assim, você trabalha muito essas coisas, mas assim, se o juiz virou e falou assim, vende? Cara, vende. Né? Já tive cliente que tinha dinheiro para poder pagar um negócio pequeno, ele deixou correr a revelia e foi vendeu a ação à toa. Né? Tem cliente que tem curatela, que quer resolver alguma coisa, mas a curatela não deixa o cara mexer nos investimentos. Pô, como é que você vai sobreviver? Ela tem que administrar o patrimônio como se fosse dela, mas ao mesmo tempo não pode mexer no investimento. Exato. Outra coisa que falta muito, cara, que é a burocracia do Brasil, né, que é quando a gente tem inventário. Ninguém coloca no inventário, quando tem ações, a parte dos proventos futuros. Vai entrar dividendo, vai entrar bonificação de ação, vai entrar um tanto de coisa e ninguém trata isso. Coloca lá a divisão das ações por quantidade, em vez de colocar por percentual. Porque é um outro problema também, porque a quantidade muda, pode ter grupamento, pode ter desdobramento, pode ter o que for, mas e o percentual? Então, assim, o percentual não muda. Então, tem N coisas que as pessoas não entendem as burocracias, eu trouxe muito para o meu lado, né? Mas que quando você entende, você consegue amenizar N problemas que você poderia ter. Né? Pô, você precisa ter um hidrante de um tal jeito porque você está com um tipo de mercadoria ali dentro, que é mais ou menos inflamável, sei lá, você tem que ter aquilo ali, porque senão não adianta, né? Não adianta você ficar discutindo. Aí você não coloca porque você não sabe que a lei é específica desse tipo, de repente chega uma fiscalização lá e já era. Você perde lá seu negócio, né? Os carrinhos que a gente vê sempre aí, que é aquela tristeza, né? Os carrinhos de pipoca, de bala, de suco, que vai lá, a guarda municipal da cidade vai lá e toma tudo do cara. É um absurdo, mas a lei é essa. Não é que o guarda está errado, né? Beleza, pode estar Porque também tem lei contra o guarda que não faz nada. Sim. É a prevaricação, né? Exatamente. Então, assim, não é que eu concordo com a forma que é feita. Se bobear, nem o guarda concorda. Mas ele vai fazer o quê? A lei é aquela, o cara tem que ter uma autorização para vender. Existem motivos para isso, talvez a gente exagere, né, como país, e aí eu acho que vale a discussão para tudo, né? Igual, por exemplo, eu acho muito válida a discussão da 6x1, de reduzir a quantidade de pessoas, né, que a gente comentou aqui, né, de horas, né? Acho que é válida a discussão, mas assim, talvez a discussão não é a quantidade de horas, assim, é a liberdade das pessoas de negociar individualmente cada caso. Né? E vai ajustando. Tem umas coisas que são meio complexas, né? Igual o Espírito Santo, que não pode ter supermercado no domingo. Eu acho assim, um trem muito absurdo o supermercado não poder abrir no domingo. Né? Mas. E se você trabalha 6x1 e só folga no domingo, você nunca mais compra nada, né? Então, assim, tem umas coisas. E eu acho até assim, pode ser que você precisou de um negócio específico. Né? E você não tem chance. Pode ser que também você dá sorte para as farmácias, que às vezes vendem coisas que tem em supermercado. Loja de conveniência, que acabam vendendo alguma coisa que por emergência. Né? Porque você tem emergências, cara. Sim, sem dúvida. Né? Tem várias emergências e às vezes assim, no meu caso específico, domingo é um bom dia até para fazer supermercado. Por quê? Porque pela minha rotina, do que eu faço de segunda a sexta, que eu trabalho o dia inteiro, e também de no sábado, que eu não costumo ficar em Belo Horizonte. Costumo sair. Então, assim, no domingo é um bom dia para eu poder fazer, domingo de tarde. Eu vou à noite. Aí. 9 horas da noite, tô lá, só eu. 9 horas da noite já é muito tarde para mim. Eu costumo ir lá para umas 5 horas, assim, é mais tranquilo. E é por isso que eu vou, ninguém vai. Eu gosto de pegar vazio, o mais rápido que eu puder, eu entro, compro e saio e acabou. Eu faço isso para almoço, por isso que eu vou lá para as 2 horas da tarde, porque aí eu entro e saio. O restaurante que eu costumo almoçar, os caras nem levantam, como eles já estão almoçando também, eles nem levantam para poder passar a maquininha lá para mim. Não, para passar, para não perder o costume. Então... Eu gosto de antes, tipo 11 e pouquinho eu já tô indo, já como. A hora que o pessoal tá chegando, já tô indo embora. 2 horas já tá no café, já. E aí até é engraçado, né? Falar do restaurante que eu almoço, cara. Eu sempre costumo, quando eu tava na Maré, eu ia num lugar lá específico, e eu gostava demais de lá, porque assim, eu era atendido bem. Não era a comida em si, cara, era o atendimento, porque o cara me tratava pelo nome, sabia quem que eu era, conversava quando eu estava a fim de conversar, não conversava quando eu não estava a fim de conversar, né? Dava para comer rápido, dava para comer demorado, do jeito que fosse. E esse que é o que eu costumo ir agora, o atendimento é isso também, entendeu? Tipo assim,
Eles ainda não me chamam pelo nome, não, sabe? Porque como eles nem pegam meu cartão, nem sabem meu nome. Mas assim, mas pelo menos assim, é um atendimento de saber quem que eu sou, sabe? Então, de não ser um negócio tipo assim, de tá, não estão querendo me fazer um favor de eu estar ali. E não é só o dono. Os garçons, que é o dono trabalha lá também, mas assim, os garçons também, todos os funcionários, você vê que os caras estão ali, tipo assim, ele tá a fim de te atender com boa vontade, sabe? Não tá ali achando que ele está te fazendo um favor. Sim. Né? É a gente que está fazendo, o cliente que faz o favor para a empresa, né? Mas muita gente acha que é o contrário, né? Então, eu acho que isso também é um ponto que vale sempre a gente levar em consideração para as nossas empresas, sabe? Eu acho que a gente precisa garantir que não é que o cliente está sempre certo, porque você também tem que colocar limite, porque tem gente que abusa, mas você tem que entender que você tem que tratar ele bem. Sim. O cara tá eu tenho vários casos que o cara tá me tratando, começa a gritar, tal, porque tem sempre uns meio maluco que aparecem na vida, né? E tipo, pô, eu não respondo, não brigo, tal, atendo com calma, eu deixo a pessoa acalmar, né? Aí na hora que a pessoa acalma, você fala assim, tá, mas como é que você quer que eu resolva o seu problema? Porque é isso. Né? Eu tive um caso que a pessoa tinha bloqueio pela doação do pai, que fez com intransmissível, como é que é? Incomunicável, inegibilidade, né? Então, ou seja, não podia fazer nada com o papel, não podia invendável, né? Não podia vender, não falava com o marido se separasse, se desse problema, não perdia para o marido, não podia ser alienado, não podia ser bloqueado judicialmente, não podia fazer nada, né? E a pessoa reclamava, tipo assim, que queria fazer alguma coisa, mas eu não posso fazer nada. Então, assim, se você quer resolver, você pede para o seu pai liberar. E aí depois pediu o resto da família, depois que essa pessoa brigou, essa família liberou tal, e resolveu. Né? Mas assim, ao mesmo tempo isso salvou outras coisas específicas da família também, que foi muito bom. Né? Então, é uma cláusula extremamente interessante você fazer em termos de doação também, de estratégia patrimonial. Né? Então, assim, tem N estratégias que a gente pode fazer na vida que são interessantes. E entender isso, que eu acho que entender essa parte por conta do seu cliente, do que ele quer, do que ele realmente precisa. Isso é outro ponto, né? O que ele realmente precisa. Não é o que ele está te pedindo. O que ele precisa não é o que ele está te pedindo. Né? Isso eu acho que é algo que a gente precisa frisar. Deixar bem claro o que de fato acontece. Né? Então, assim, isso é uma coisa que falta. Acho que falta muito isso, entendeu? As pessoas precisam entender que, tipo, pô, eu tô querendo, sei lá, eu tô querendo passar o dinheiro para os meus filhos. Tá, mas você não pode simplesmente resgatar e passar sem pagar os impostos. Você tem 300 coisas ali envolvidas. O que ele precisa? Ele precisa passar para os filhos pagando a menor quantidade de imposto possível. Exato. Como que dá para fazer isso de forma legal? Né? Porque ele também precisa fazer isso de forma legal. Ele não está preocupado com a forma legal, ele só quer passar. Mas você precisa lembrar ele da forma legal. Né? Então... E às vezes a forma legal não vai dar tanto benefício quanto a forma que ele queria fazer. Isso. Né? Teve um caso agora, foi ajudar um cliente no imposto de renda, né? A gente falou de imposto de renda. E quando eu pego a declaração dele, estou vendo lá, eu percebi que ele não tinha declarado prejuízos de ações acumulados. Putz... O valor não era muito alto, não, sabe? E no patrimônio dele era peanuts. E o cara, quando ele vende abaixo de 20 mil para não pagar imposto já. Então, o patrimônio dele é gigantesco, mas vende abaixo de 20 mil. Então, assim, não é esse o ponto. Só que, assim, na hora que você faz a conta, o cara tem lá, vou perder 15 mil de imposto, de prejuízo. Mas não é 15 mil, né? Porque é 15% de 15 mil, né? Então, assim, é bem menos, né? Então... Pô, vale a pena eu retificar a declaração anterior, sei lá quantas que eu teria que retificar para poder aparecer aquilo ali. Esse prejuízo não... Ou assume e resolve o negócio, entendeu? Vai ter clientes que vai valer a pena, vai ter clientes que é necessário algo mais completo, né? Ali por trás que você fala assim, não, tá bom. Né? Não vai mudar muita coisa financeiramente, não vai impactar, né? Isso. E tem clientes que a pessoa pode virar e falar assim, não, quer saber... Eu vou riscar aqui
e vou declarar nesse ano e vamos ver se vai pegar, se não vai. Porque tá certo, porque o valor é dele, ele só não declarou, né? Teoricamente falando, ele tem esse direito, né? Não está dentro da regra, mas ok. Eu admito que eu estou fazendo muita coisa que veio no pré-preenchido, eu estou só ratificando e boas, cara. Esse é até um ponto, cara. Eu acho que você, não sei se você já entregou completamente a sua, cara. Ainda Mas não. esse ano tá cheio de coisa errada na pré-preenchida. Tá brincando. Cheio de coisa errada. Cheio. Porra, justo esse ano que eu vou usar, cara. Esse ano tá assim, porque o que acontece, né? Qual que é o cenário que a gente tem? A gente tem um cenário no Brasil de uma mudança de sistema das empresas declararem. Então, antes de declarar pela DIRF, né? E agora não usa mais a DIRF. Então, por exemplo, o funcionário agora, né, os dados dos colaboradores vão direto pelo E-Social, né? Que já o E-Social já entrou já tem um tempo, mas ele não ia para a Receita como pelo E-Social diretamente, ia pela DIRF. Agora vai pelo E-Social 100%. E como mudou, então deu alguns probleminhas do lado da Receita essa parte. Agora, por outro lado, outras coisas que eram declaradas de impostos retidos, de investimentos, etc., ia pela DIRF também e não vai mais. É um outro sistema. Aí agora, como eu não estou olhando mais a empresa no todo, assim, eu nem lembro a porcaria do nome do sistema, né? Porque todo dia esse trem muda e contabilidade não é uma área que eu gosto demais, não, sabe? Então... Tô estudando contabilidade agora, te falei. Nossa Senhora. Termina no fim do ano. Vai fazer razonete até não poder mais. Não tá cansado, não? Tô. Termina no fim Mas do eu ano, acho já assim, tá eu acho fundamental entender contabilidade. Inclusive, para o empreendedor, deverias fazer administração, economia e contabilidade, cara. Deveria. Né? Eu tinha feito administração, concluí economia, agora estou matando contabilidade Tá este vendo? ano. O meu professor que cuidava na época lá dos TCCs nossos falava muito isso, que tem que fazer os três. Eu fiz só administração, depois eu fui para o MBA de finanças. Eu não tinha paciência pro resto, não. 4 coisas que deveriam ser, assim, base em qualquer matéria. Aumenta um ano em todas as faculdades. Coloca lá, noção de administração, de economia, de contabilidade e de direito, cara. Porque, Sim, são 4 coisas que é o mínimo que você precisa para empreender em qualquer área. Mas eu vou antes, cara. Muito disso deveria estar no ensino médio. E aí, assim, vamos além agora. Né? A gente vai ter eleição. Me conta uma coisa. Quantos presidentes do Brasil que a gente teve que foram administradores? E qual que é a função de um presidente? Né? De um presidente de uma empresa, de um presidente do país. Você tem que... O que você faz ali? Você administra você o vai país, você gerir administra o país. Coisa. Então, quando a gente teve de tudo, né? Então, eu acho que todo curso superior, né, principalmente, ele é muito válido para abrir a cabeça, independente de qualquer coisa. Eu acho que a melhor coisa que a faculdade faz é abrir sua cabeça. Sim. Mas eu penso assim, né, se a gente falar de administração, economia e contabilidade. A contabilidade aprende a controlar os dados, ou seja, vai te ajudar ali a gerenciar os dados ali e entender o que está acontecendo. Né, e preparar. A economia, ela te ajuda a distribuir as riquezas, é isso que ela faz. Né? Então, ela vai te ajudar a entender os cenários que estão envolvidos ali e os impactos de fora para dentro da sua empresa. Ou seja, o micro e o macro ali, né, que a gente fala de macroeconomia e microeconomia, como que vai impactar uma na outra. Mas a administração é o que faz a riqueza prosperar. Por quê? Porque você tem hora que você precisa recolher os custos, tem hora que você precisa expandir esses custos, aumentando para poder gerar receitas maiores. Né? Então, qual que é o investimento? Qual que é a administração do risco que você faz ali por trás? E a gente nunca teve um administrador. Eu até torço, esse ano tem chance, pequena, né? Porque tem um administrador concorrendo aí, que é o Zema, né? Então, ele tem uma chance pequena, mas ele está nas possibilidades, né? Porque está entre os 4 aí, tem os... Todo mundo todo dia aparece uma bomba dos outros, né? Então, assim, pode cair de colo aí, né? Ainda tem também outras opções que podem ocorrer de junção de chapa, de coisa aí, que esse cenário é sempre meio complexo, né? Mas se a gente pega, a gente tem um que nunca estudou, que eu falo até assim, independente de qualquer coisa,
É o motivo que eu nunca quis votar nele, é porque ele teve tempo e dinheiro para estudar e nunca quis estudar. Eu acho isso um absurdo, porque faz toda a diferença para você poder querer fazer algo melhor, né? Então, e o estudo hoje em dia dá para você fazer muito menos o formal até, mas assim, mas o formal é importante ainda, né? Acho que uma faculdade é importante, mas uma faculdade bem feita e não frequentar a faculdade são coisas diferentes. Foi um dos idealizadores do slogan, né? Pátria Educadora. Nunca educou nada, né? Mas enfim. Mas marketing é bom. Mas assim, não quero entrar nesse ponto, porque isso aí é outra história. É do outro podcast que eu tinha, não é mais desse. Né? Não precisamos entrar nesse ponto. Mas a gente tem um outro que é formado em Direito, que aí... Eu fiz até uma postagem em cima disso, que usando inteligência artificial pura para poder analisar as formações dos candidatos, para ele selecionar, tal. Então, assim, nada para... E eu não interferi em absolutamente nada para deixar bem... o mais cru possível, né? Menos impessoal. Mais impessoal, aliás. E eu não queria colocar nenhum viés ali, né? Eu tentei deixar sem viés nenhum. Mas a gente tem um tributarista, um advogado, que, considerando a complexidade total do Brasil, é bom entender como é que funcionam as leis, né? Essas coisas, né? Tem essa vantagem. A gente tem um médico que talvez assim só vai servir para poder pensar um pouco mais na área de saúde, etc. Né? Vai entender como que lida com pessoas um pouco mais próximas, né? Porque o médico ele lida com o paciente ali no dia a dia e isso aprende muita coisa, né? Se atender o público, né, de verdade, ter um atendimento ali. Né, você tem um outro pegar dos principais, né? Você tem um outro que é um meio advogado, né? Porque ele parou no meio do caminho, que é incompleto, né? Qual deles? O Renan, né? Não. Ele parou no meio do caminho. Não, mas é porque são os principais, né? Porque a gente pegando os primeiros das listas, né? Mas aí você tem outros aí de níveis... Cabo da Ciolo falou que vai sair de novo, hein? Como é que é? O Cabo da Ciolo lá, o Glória a Deus, vai sair de novo. Que aí, se você pegar, por exemplo, ele é um bombeiro militar. Pô, isso ajuda muito em termos de disciplina, de outras coisas e tal. Né? E até volta assim, né? Já que eu falei de militar, né? O povo criticava muito o presidente anterior, o Bolsonaro, por conta de indicar só militares para lá. Pô, o cara trabalhou a vida inteira ali, ele vai indicar pessoas desse ramo. É igual se eu fosse presidente... Né? Como eu trabalhei a vida inteira ou na Vale ou no mercado financeiro, se não for alguém da Vale, vai ser alguém do mercado financeiro. É que eu conheço, é que eu confio. Né? Por quê? Porque assim, não tem jeito, cara. Porque assim, no final das contas, quando a gente está administrando uma empresa, né? Então todos os empresários que estiver vendo aqui a gente contrata funcionários porque precisa, mas se a empresa começa a crescer e a gente consegue pagar valores maiores, a gente quer colocar gente de confiança nossa. Sim. Se a empresa, se é uma... E normalmente, porque é difícil você ter uma pessoa de confiança que não seja um salário maior, mas você deixa ali uma pessoa de confiança para você. Você precisa ter um braço direito, independente de qualquer coisa. Então, se você entra num cargo político, você vai colocar pessoas que você confiou, que te ajudaram a construir sua vida, sua história. Se sua história foi num setor, aquele setor é que vai te popular de pessoas de confiança à sua volta. E... esse é um grande ponto, né? Então, assim, se o cara construiu a vida inteira dele, por exemplo, num restaurante... Mas, assim, ele já saiu do militarismo faz muito tempo. Sim, mas é outra opção dele político, né? Entendeu? Assim, não tem como. E, assim, não é que ele saiu do militarismo, mas os amigos dele devem ser da mesma época, cara. Eu, pelo menos, meus amigos da época de colégio. Então, assim... são pessoas que eu confio da época de colégio também, entendeu? Então, assim, ou pessoas que você foi aprendendo a lidar ali ao longo da vida, que você vai conhecer, e você conhece com mais a fundo e tal. Você vai confiar, vai testando, né, o nível ali da lagoa, né? Você não pula com os dois pés, mas depois que você adquire confiança na pessoa, você começa a se abrir um pouco mais, né? Então, é um ponto que você precisa levar isso em consideração, cara. Eu acho que... E o empresário precisa ter isso. Eu acho que são duas coisas, né? Principalmente quando a empresa é menor. Ele precisa ter uma pessoa de confiança. A confiança é um fator fundamental, mas, ao mesmo tempo, não pode ser uma blindagem para uma incompetência, né? Que isso acaba podendo acontecer. Né? E a incompetência, ela não é que a pessoa sempre foi incompetente também. Isso é um outro ponto, né? Porque principalmente se a empresa perdura por muito tempo
e as tecnologias vão mudando, o mundo vai mudando, o mercado vai mudando, tem pessoas que conseguem se adaptar, tem pessoas que não. Então, você pode ter tido um ótimo funcionário por 10 anos e no 11º ano ele ficou ruim. Ficou obsoleto, literalmente. Ficou obsoleto, não conseguiu evoluir. Eu acho que sempre vale a tentativa de recuperá-lo, né, de tentar melhorar, mas assim, também vale a reflexão das pessoas que são funcionários, colaboradores, de, qual que é a melhor saída aqui? Qual que é a saída honrosa aqui? Às vezes é assumir que já está na hora de parar. Sim. Né? Principalmente quando a pessoa já está mais velha, aposentada, e às vezes continua trabalhando porque precisa. Então, é isso que eu ia falar, mas o país não dá muita condição para todo mundo se aposentar e, de fato, parar de trabalhar. Você tem, acho que, uns 3 tipos. O que é inconsequente total, que ele fala, vou viver da aposentadoria, o que der, deu. Aquele cara que fez um caixinha ou o cara que tem muito dinheiro. Sim, eu acho assim, no final das contas, é realmente uma realidade. Né? Não dá para parar de trabalhar completamente. Sim. Mas, às vezes é melhor a pessoa sair do emprego dela e fazer um outro emprego que ela vai dar conta de entregar uma qualidade. Sim. Porque, assim, eu me sinto extremamente incomodado num dia que minha produção não foi com qualidade. Né? E porque, por N motivos, porque eu tive muita reunião, porque não rendeu do jeito que eu esperava, porque, sei lá. Eu me sinto extremamente frustrado naquele dia. Se eu não estiver entregando, e não é porque um dia, mas é sempre, como é que você dorme com aquilo? Então, às vezes, assim, por exemplo, ainda mais hoje que a gente tem a opção de um Uber, por exemplo, como uma outra opção, você consegue entregar um serviço de qualidade, porque a pessoa tem, que é saber se relacionar, saber atender, ela vai continuar tendo. Né? Sim. E ela consegue, talvez, gerar ali uma renda, que pode ser até maior, dependendo, né? Mais cansativo, provavelmente. Né? Peguei, por exemplo, o Uber que eu peguei hoje, o cara falou que trabalha 12 horas por dia aí, começou às 4 da manhã, né? Que é o limite do aplicativo, porque o aplicativo trava e ele para, porque senão, sei lá, você parar. Não, há pouco tempo atrás não tinha isso, cara. Eles viravam o dia inteiro. Mas tem um que... Mas o povo, ele falou que o povo troca também de aplicativo, né? Sai do 99, vai pro Uber e vice-versa. Então, assim, mas pelo menos esse parece que quando dá as 12 ele para, porque deu, né? Talvez deve trocar um pouquinho para poder pensar alguma coisa. Mas, assim, independente, mas eu acho assim, acho que a pessoa consegue criar outras opções ali. Não estou falando que não é cansativo, não estou falando que é fácil. Né? Igual outro dia eu estava conversando com uma pessoa, ela falou assim, mas é a pessoa que vive, por exemplo, dando faxina, e como é que ela faz para poder aumentar a renda dela, para ela juntar dinheiro? Como que ela muda de carreira? Mas eu acho que o ponto é o seguinte, às vezes, eu acho que é um ponto importante, às vezes a pessoa está lá. E isso vale também para a empresa, tá? Eu vou dar o exemplo dela, depois a gente pode passar para um outro, Então, assim, o primeiro exemplo é ela, uma faxineira. Como é que ela faz? Ela cobra R$200, passa a cobrar 210. Os 10 que ela passou a cobrar a mais de todos os clientes dela, é um dinheiro que ela tem que juntar. Para ela poder lá na frente pegar. Mas esses 10 já fariam diferença esse mês agora, de uma vez, ter esse aumento a mais, que vamos falar, multiplicar pelo número de clientes, etc, tudo mais, sei lá, vamos fingir que dá mais R$200 por mês que seja, tá? Não vou nem aumentar muita coisa. 20 dias, R$10 a mais, R$200, né? Então, assim, beleza, mas é R$200 que ela passou a guardar que vai ajudar ela no futuro. Resolve? Não. Mas melhora. Melhor do que o zero. Sim. Ela tem que segurar isso aí um tempo. Mesma coisa vale para um personal trainer, que muitas vezes o cara já está lotado de horário e não faz esse aumento, e dá para fazer. Pode ser, inclusive, que ele vai perder algum aluno ali temporariamente, mas o aumento que ele ganhou do resto compensou. Esse é um ponto. E o mesmo vale para a gente. Né? Então, vamos pegar, a gente está na época de declaração de imposto de renda. Um contador que cobra, que é uma empresa de contabilidade, que às vezes é empresa, pode ser tipo um MEI, ou às vezes tem mais, que cobra, sei lá, R$200 por declaração. Se ele não estiver dando conta de atender todos, ele tem que aumentar. Sim. Ele tem que aumentar. E aí, aquele valor que ele recebe a mais não é um valor que ele tem que necessariamente virar gasto depois. Né? Não pode virar cervejada para depois ou qualquer outra coisa. Não. Ele pode ser reinvestido na empresa, para a empresa crescer e, ao longo do tempo, efetivamente servir de alguma coisa, porque às vezes o valor inicialmente é pequeno.
né? Mas tem que ir juntando de tempos em tempos e até para o momento de vacas magras, né? Porque pode acontecer, Outra né? pandemia aí vai saber, né? Pode ter um mês ruim para frente, ou realmente pode até passar para a pessoa física, né? Distribuir como dividendos, ou sei lá, como quer que seja, mas pegar aquele dinheiro e também, como é um dinheiro que a pessoa viveu a vida inteira sem, é um dinheiro que ela pode pegar e juntar pensando no futuro, porque esse é um mal muito grande também. E aí vai da pessoa física e vai do empresário. Não pensa no futuro, né? Na próxima etapa, o próximo momento, né? E assim, e tem outra coisa que eu acho legal também, né? Pensando em empresa pequena tal, tem uma pessoa que tem muitas pessoas, né, que tem um imóvel e abre uma loja ali naquele imóvel, alguma coisa, ou um escritório, o que quer que seja, mas é um imóvel Só porque próprio. já está lá, né? Não. E assim, às vezes não é nem só porque já está lá, achou o ponto legal para abrir um negócio, abriu um negócio daquele ponto, às vezes era alugado e comprou o ponto, mas tem um imóvel próprio. E para de contabilizar o aluguel. Ele tem que fazer sempre a conta do aluguel, porque o aluguel era a opção que ele teria de alugar aquele imóvel sem ter o trabalho e ter o retorno. Exato. Então, assim, muitas vezes o cara continua com o negócio dele e no frigir dos ovos não dá para pagar o aluguel. Então, aluga. Aluga o espaço, exato. Né? É muito melhor. Isso sem contar que às vezes vender e aplicar o dinheiro, né, que rende muito mais, né? Porque assim, se você parar para pensar, claro que depende do imóvel. Mas assim, hoje, financeiramente falando, o dinheiro rende mais do que o aluguel, porque o aluguel gira em torno de 0,4, 0,5, 0,6. O dinheiro está dando mais de 1, né? Hoje. Isso que ainda está aumentando os impostos do aluguel aí, que está piorando a situação. Agora, existe a valorização do imóvel. Era nesse ponto que eu queria chegar. Né? Não dá para esquecer, mas ela varia muito, tanto de imóvel para imóvel, porque tem localização, o que pode acontecer ali. E também tem um outro ponto que é o fundamental, a liquidez. Sim. Porque se você está uma pessoa também que está precisando de ter liquidez, você não pode esperar a valorização para daqui a 3 anos, porque talvez você vai precisar do dinheiro, ou parte do dinheiro do valor daquele imóvel no meio do caminho. Né? E outra coisa, eu tenho um imóvel, estou recebendo o aluguel, está tudo tranquilo, né? Beleza, estou contando com a valorização, o aluguel está pagando minhas contas hoje, está tudo tranquilo nesse sentido. Mas e se o inquilino sair? Isso aí. Você dá conta de pagar os custos do imóvel? Porque esse é um outro ponto, né? Muita gente fala assim, não, compra o imóvel financiado, aluga ele, com o aluguel você paga o negócio. Tá, se a conta... Se desalugar, dançou. Porque muitas vezes a pessoa não tem dinheiro para pagar a parcela, mais o IPTU, mais a luz, mais a água, mais qualquer coisa que precisa para poder manter ali, mais o alarme, porque hoje em dia precisa ter, né? A segurança, porque nunca vi qualquer imóvel fechado, o povo entra lá para roubar qualquer fio que tem. Não é impressionante, nem fio direito o negócio tem, mas eles dão um jeito de roubar, né? Então, assim, Brasil, né? Faz parte. Então, assim, tem umas coisas, cara, que a gente precisa levar em consideração. Eu tô falando de diversas coisas aqui, meio aleatório, cara. E eu tô só deixando, cara. Pode falar aí. Então, assim, seu podcast é só você, então você já acostumou. Vai na fé, que não tem problema, não. Mas, assim, eu tô falando de várias coisas aqui que parecem meio aleatórias, assim, se a gente pegar o tema construindo empresas, cara. Mas a gente precisa pegar o que existe no mundo, eu acho que quem quer ser empresário de verdade, entender essas situações que eu falei assim, fala assim, tá, como é que eu vou pegar esse caso e refletir para a minha situação? Não é exatamente igual. Não é porque eu falei de aluguel que o cara tem que pensar no aluguel. Não é porque eu falei de sei lá o que o cara tem que pensar no sei lá o quê. Então, a pessoa precisa, de uma forma ou de outra, entender as nuances ali e ver o que encaixa para ela. Exato, ver o que ele tem de opções também, que nem você falou, do aluga o imóvel ou monta alguma coisa nele. Fica no imóvel alugado ou compra um imóvel. Cara, é tudo muito relativo. De repente, a empresa onde você trabalha ela é grande, tem sede em outros lugares, não faz sentido você comprar um imóvel hoje e abrir mão, que nem a gente tem empresas que a sede é em Brasília e ela tem em outras unidades. Não faz sentido você comprar um apartamento, tipo, na Paraíba, porque você vai chegar num teto de cargo que você não vai conseguir subir na Paraíba.
E aí você vai fazer o quê? Você vai deixar seu imóvel parado ali até alugar para mudar de estado, alugar um no outro e começar a pagar desde já para concorrer a uma... Então, assim, é muito relativo. Tem que ser muito do momento da pessoa. Sim, isso é uma coisa que as pessoas esquecem muito. Esquecem muito. Às vezes entra num financiamento porque fala, não, eu vou comprar, se eu for mudar de estado eu alugo. Você vai ter que mudar de estado e já alugar um de imediato no outro lugar, cara. Se você tiver essa parcela ainda, talvez não seja viável manter os dois. E aí eu acho, eu vou até num outro ponto que é um... Eu vou fazer duas comparações, né? Pegando o imóvel, eu particularmente, tá? Não quero ter de jeito nenhum um imóvel numa cidade diferente da minha. Claro, a não ser que seja região metropolitana, né? Principalmente Belo Horizonte, que a gente tem Contagem, Betim ali, que é do lado, que a gente chega 2 minutos, não, porque o trânsito lá tá pior do que o de São Paulo, saiu até esses dias. Mas se for considerar que o aeroporto já é uma hora, né? Então, assim, mas você vai, você atravessa ali, consegue ir passar na porta, porque eu falo o seguinte, a gente precisa passar na porta do nosso imóvel para olhar se tá tudo bem, se alguém invadiu, tá tudo certo. Esse até é um outro ponto, né? Eu, particularmente, sou muito contra o home office, né? É ruim absurdo falar isso, né? Que absurdo. Por quê? Então, porque eu acho o seguinte, igual hoje, essa semana, né, eu vim aqui para São Paulo, bom que deu para a gente coincidir de gravar aqui, né, estou passando a semana aqui e estou lá trabalhando, né, tem algumas interações específicas com algumas pessoas, mas tem outras pessoas que tá no dia a dia ali que não tem uma interação direta para uma necessidade completa, mas que eu troquei muita conversa que foi muito importante. Por sorte, eu tive, por exemplo, o pessoal da nossa gestora, tá aqui também, eles ficam mais no Rio, mas eles estavam aqui em São Paulo estão aqui em São Paulo essa semana também. E aí ontem, de 7 até umas 8h30 da noite, 9 horas, eu estava batendo papo com os caras sobre mercado, sobre conhecimento, coisas assim, que era um papo mesmo que não dá para ser, não é uma reunião, não é uma conversa de Slack, não é um e-mail, entendeu? É um papo. Por quê? Porque é uma conversa, que nem a gente está tendo aqui, um bate-papo de uma forma leve, que você fala os pontos sem pesar as palavras, né? E aqui eu tenho que pesar um pouquinho, né? Porque estamos gravados, né? Mas dá para cortar, relaxa. Mas assim, a gente tem que... Mas era um papo porque, tipo, o cara fala onde que tá a dor dele, onde que tá o benefício dele ali, o que ele gosta, o que ele não gosta. Tipo, não só do produto que a gente oferece, mas do dia a dia, né? Do que pode ser bom. E aí, você sente assim, cara, você tem essa dor aqui, eu sei que fulano que cuida desse ponto aqui e talvez eu consiga falar com fulano para resolver. Né? Eu estava lá, por exemplo, chegou uma menina que nunca tinha ido lá em São Paulo e ela chegou e falou assim, mas você sabe a senha do Wi-Fi aqui corporativo? Eu falei, não sei não, mas espera aí. Peguei o computador dela, fui com ela lá, levei no cara da TI e falei assim, cadastra para mim aqui. Então, assim, o cara... E assim, como eu conheço o cara, converso com ele, tal, que é o dia a dia faz, né? Claro que não é do dia a dia meu, é até mais remoto, porque fica em Belo Horizonte, ele fica aqui em São Paulo. Então, mas quando eu estou aqui, eu vou, converso, cumprimento, né? Então, assim, você não precisa pegar lá e falar assim, pelo amor de Deus, essa aqui, ela precisa disso para aquilo. Não, você fala, a pessoa entende, sabe que tem uma prioridade. Mas aí isso, tá. O presencial que forma essas coisas, cara, não é... Então, mas você estando lá em BH e o cara estando aqui, você conversando com ele remoto, dá na mesma que você estivesse na sua casa, cara. Sim, mas eu tenho as pessoas de BH. Sim, mas aí teria contato com eles também. Sim, mas presencialmente restringe ao escritório que você está. Sim, então, eu não acredito muito no full home office, de você ir para casa e voltar dali 3 anos para a empresa. Não, isso também não acredito. Mas híbrido, você fazer 2 em casa, 3 no trabalho, ou ao contrário, eu acredito que funciona bem. Eu acho que pode funcionar. Depende da maturidade da equipe também. Da equipe, da pessoa e da função. Né? Tem N fatores aí, mas eu acho assim, eu concordo com isso, tá? Mas é que nem eu falei, ali em Belo Horizonte são coisas que eu resolvo de Belo Horizonte, só com a equipe de Belo Horizonte, o restante fica no online. Aí dá na mesma se eu estou em casa ou não. Se eu tiver só eu no escritório de Belo Horizonte, não faria sentido eu estar lá presencial.
Beleza, mas ao mesmo tempo eu estou indo presencial o atendimento ao cliente também. Né? Que no meu caso tem mais, mas aí é especificidade. Sim. Né? Agora, o que eu acho, o que eu estava querendo dizer assim, o cafezinho tem muita coisa, entendeu? Sim. O cafezinho tem informações que você não consegue ter em reunião. Você não consegue marcar uma reunião que é um cafezinho. Entendeu? Você consegue fazer um cafezinho que vira reunião. Mas você não marca uma reunião para falar de assunto aleatório. Você não vira para a pessoa e fala assim, me dá 5 minutos. Ou então tem uma pessoa conversando na mesa do lado, você vai lá e entra na conversa. Mas, claro, você tem que entrar para poder agregar. Né? Sim. Tem gente que entra para poder atrapalhar, mas não é esse o ponto. E se você está no home office, cara, não dá. Né? Você é programador, né? Você programa, né? Você faz programa. Então... Fala isso, o pessoal acha que essas coisas de computador, né? Então, assim, você está lá programando, cara. Se você está numa equipe, obviamente, claro, você é sênior já, tal, mas vamos voltar quando você era júnior, não sabia porra nenhuma e achava que sabia, né? Então, você está lá fazendo. E você tem um cara atrás de você que... Tô ficando estranho, né? Eu não ia falar nada. Esse negócio de faz programa, ter um cara atrás de você, tá meio esquisito, cara. Respira, toma uma água, começa de novo. Mas vamos lá. Eu acho Para de pensar dentro da sua cabeça, pensa no mundo exterior. É foda quando você é amigo do cara dessas porcaria, né? Mas vamos lá. Já era previsto também, né? Mas assim, você tá lá fazendo... Desenvolvendo seu software lá, programando, digitando código, né? Você está lá digitando código, tem um desenvolvedor mais sênior que você, próximo de você, ele olha para sua tela e vê que você está fazendo um trem lá totalmente errado ou não da melhor maneira possível. É porque você não hoje... vai falar. Não, tá, mas talvez é porque o desenvolvedor não, velho. Tá? Vocês são uma raça que não quer compartilhar. Não mas, é por não compartilhar, é pra ver dar errado depois e falar, eu avisei. Não, se você não avisar, pô, você tem que avisar que vai dar errado. Você pode avisar a primeira vez. Ou então o cara tá quebrando a cabeça lá e o cara pode perguntar, cara, como é que faz esse negócio aqui e tal? Então, hoje, essa semana mesmo que eu tô lá, eu fui na máquina das pessoas várias vezes ali para poder falar, isso aqui eu acho que você pode fazer assim. Isso aqui deixa eu olhar com você aqui. Né? Então, se eu não estou ali, talvez a pessoa não pergunta. Né? Porque assim, no home office, você não tem essa possibilidade tão rápida de colocar uma pessoa ali. Pra você chamar uma pessoa para fazer uma reunião, para o cara te mostrar um negócio de 3 segundos, não rola. Mas você levantar a cabeça, você levantar a cabeça e falar assim, como é que é mesmo aquela biblioteca que faz tal coisa? É uma resposta rápida. Que é mais rápido que um Google. Entendeu? Porque você escrever no Google aquela biblioteca que faz tal coisa, ele pode até achar. Mas você perguntar para o cara mais rápido e o cara te fala a resposta, a biblioteca específica que vocês estão acostumados a usar também, né? Porque tem várias bibliotecas parecidas, né? Eu não entendo tão bem desse trem, não, mas eu sei que tem coisas semelhantes, né? Então, assim, o certo é você usar um lugar, né? Não o outro. Vamos pegar outra coisa, né? Pegar assim, tem tabelas no sistema e normalmente o sistema vai ter outras tabelas que repetem aquele dado, mas elas podem ser tabelas temporárias ou tabelas que sejam para uma coisa específica que não é a tabela que você deveria pegar o dado, apesar dela existir ali aquele dado. Né? Então você tem que pegar na tabela certa. Mas aí o cara está procurando, ele vê uma tabela lá, vê o dado, pega naquela tabela e vai gerar outro problema lá para trás, principalmente se você precisar mudar aquela tabela que pode estar em construção, pode estar em coisa, não é uma coisa que acontece definitiva. muito é o pessoal começa uma nova e larga a anterior legada lá e tipo não vai mais ter atualização. Você vinculou ali e já era. Isso vai ficar com o programa parado. Interessante também, né? Vamos pegar para as empresas. O legado, né? Principalmente sistemas legado. Isso é um problema seríssimo para as empresas de duas maneiras. Primeiro, o seguinte: a gente tem muita dificuldade de lidar com ele, de ter coragem de mexer naquilo ali, porque vai dar problema. A mexida não vai ser suave. Não tem documentação. E outra coisa que é o outro grande problema é caro. Mas às vezes precisa ser feito. Então você tem que fazer trade-offs aí nessa escolha, né? Então, assim,
Pô, o que eu vou tomar de decisão aqui? Eu vou, às vezes, trocar um sistema por um sistema mais caro e ganhar produtividade depois lá na frente. Eu tenho caixa para isso? Isso é uma pergunta. Às vezes, eu tenho um sistema cheio de legados que está num servidor e 300 mil coisas, eu posso ter a opção de trocar para um outro servidor que vai me gerar uma economia, mas vai me dar um trabalho do cacete, vai dar erro pra cacete ali naquela reestruturação, mas vai me dar uma economia e aproveitar nesse momento, eu vou corrigir esses problemas do legado. E modernizar. Porque você vai identificar o erro, você vai corrigir o erro, você já eliminou meio legado ali, vamos falar assim. Não necessariamente você resolveu tudo, mas você já pelo menos começa a mapear até como é que você vai corrigir. Porque muitas vezes até isso, né? Às vezes você precisa desligar o servidor para ver onde que ele dá problema. Você desliga o negócio e fala assim, achei. Isso inúmeras vezes. Quantas vezes? Né? Tem coisas que, tipo, às vezes você desliga e fala assim, pô, ninguém sentiu falta. E aí, de repente, sente falta um ano depois, porque era um negócio específico. Um relatório de auditoria. Então, assim, já tem aconteceu essas coisas também. Então, assim, é importante, obviamente, você entender o que é que você está fazendo, você tem que ter maturidade para isso, mas também é importante saber que a gente vai tomar decisões sem ter todas as informações e sem ter uma decisão que você fala assim, essa é a decisão perfeita, essa é a decisão que não tem dúvida. E aí o que eu acho que é um outro ponto também, a empresa pequena e média não liga para os dados. Se ele tem um sistema legado, ele tem todo o histórico de vendas, todo o histórico de compras, ele tem tudo. Mas se oferece para ele um outro sistema moderno, que ele vai conseguir ter os cadastros dos clientes e vai conseguir emitir a nota fiscal, ele não vai ligar para o passado. Ele vai falar, beleza, vamos trocar, é mais barato, é mais rápido, é mais simples, vamos trocar. E toda essa massa de dados que ele tinha, que querendo ou não, hoje estão percebendo que dados são ativos, né? Dados são, o pessoal fala, né, o novo petróleo. Dados são a base do Google, da Apple, de muita empresa que está ficando valendo trilhões aí, com base na informação das pessoas. E a empresa pequena e média ignora esse aspecto, ignora esse valor que ela tem ali. Sim, eu acho que esse é um ponto importante, né? Mas, ao mesmo tempo, dá para a gente pensar que a empresa nem sempre ela tem a capacidade financeira de arcar com esse tombamento dos dados, que pode ser caro. E outra coisa que eu acho que é o mais comum de todos é que ela não tem a capacidade financeira de arcar com alguém para analisar os dados. E aí entra um outro problema, que eu acho que o empreendedor precisa desenvolver essa própria capacidade nele. Sim. Né? Porque, querendo ou não, alguém tem que olhar. Eu acho que é entender o valor, porque muitas vezes o empresário não vê valor naquilo que ele já vendeu. Ele já tem o total ali, ele sabe, janeiro de 2007 eu vendi 50 mil reais. Janeiro de 2008 eu vendi 60. Se está maior um que o outro, beleza. Ele não tem como que foi composta aquela receita. Vai ignorando aquilo. Como que ele gastou para chegar naquele valor, quanto ele endividou, quanto ele modernizou de equipamento. Mas é isso que eu falo, porque às vezes ele não tem condições de contratar um analista de dados, vamos falar assim, para o cara analisar e gerar os relatórios, as informações. Mas ele deveria aprender. Então, mas ele não tem interesse nisso, essa é a questão. Mas é isso que eu estou falando, ele tem que ter. Ele vê que ele tem uma linha crescente ali. Ele vendia 60, depois 80, depois 100. Ele está crescente, mas quanto teve de inflação, quanto teve de aumento na matéria-prima, quanto ele conseguiu aumentar no preço dele. Isso ele não está preocupado, não é nem questão dele poder ou não ter alguém. Tudo bem, mas o que eu estou falando é que ele tem que ter esse interesse, ele tem que ter. Deveria. É isso que eu estou falando. E aí, ao mesmo tempo, mas ele não tem alguém também que vai fazer. E aí como ele também não tem dinheiro para alguém para fazer, ele precisa aprender a fazer. ChatGPT faz hoje em dia. Aí é essa a grande vantagem, né? A gente tem o ChatGPT, tem o Gemini, que eu uso muito, que você não gosta, mas ele funciona bem para muita coisa também. O Cloud é melhor ainda. E agora tem o Claudinho, né? O estagiário Claudinho. O Claudinho tem sido um ótimo estagiário. E assim, dá para usar as versões gratuitas. Claro, não é a melhor coisa do mundo, né? As pagas sempre são melhores, mas dá para usar as versões gratuitas. E principalmente aos poucos, se você vai querendo se aprofundar, você usa mais de uma para fazer um processo. Você começa num e termina na outra. Né? Você direciona tal coisa, eu faço no meu lado direto. Tem até umas ferramentas aí que direcionam automaticamente para qual que vai usar. Sim. Mas eu acho que a gente consegue fazer no gratuito isso também, principalmente para quem está começando, quem não faz, né? Para poder testar, para poder entender.
experimentar, né? Tem que ter mais curiosidade nesse assunto e tentar. Sim. E eu falo assim, a minha forma de utilizar inteligência artificial há um ano atrás é completamente diferente de um mês atrás, que é completamente diferente de hoje. Eu fiz uma... Desculpa. Eu fiz uma mudança agora recente, cara, com umas conversas que eu tive, né, de passar a usar um pouco mais o Cloud, né, o Cloud, né, sei lá como é que fala esse trem, é Cloud? Não Claudinho, sei de usar o Claudinho, né, de chamar o Claudinho como estagiário ali para ajudar a gente, né, e, cara, dá para fazer muita coisa legal, mas, assim, eu estou num processo de aprendizado de como utilizá-lo, né, porque, primeiro é o seguinte, é importante a gente entender o seguinte, a forma que eu utilizo não vai ser a forma que você utiliza. Sim. Por quê? Porque o seu objetivo para ele é completamente diferente do meu. Uhum. Eu aposto com você que você nunca usou o Cloud para poder fazer PowerPoint. Nunca na vida. É o que eu estou mais usando. E assim, não é que o que ele está gerando para mim sai perfeito, né? Mas pensa o seguinte, a gente faz muito isso com estagiários, né? Faz tal coisa para mim, ele vai lá e faz, depois você vai lá Você e revisa refina. e ajusta. Né? E é isso. É natural, é. E é isso que eu estou fazendo. Então, até parei no meio do caminho na hora que eu estava vindo para cá, porque eu fiquei meio tonto no Uber que eu estava fazendo lá. Né? Depois de um tempo, eu até falei com o Uber, pô, já deu o limite que eu consigo mexer no celular. Né? Mas estava fazendo lá uns negócios nele e tal. Android, justamente... né? Não, Android é bom, velho. Já te falei, o problema não é esse. O problema Porque é o no carro iPhone balançando. tem a função que você coloca lá e ele vai evitar essa sensação. Mas pode ser que eu no Android também tenha, mas eu não sei tem, pesquisar esse trem, não. tem. E eu fico tonto porque eu fiquei muito tempo ali olhando para baixo mexendo. Mas enfim, isso é outra história. Android é bom. Esse negócio do Apple não é para mim, não. Mas enfim. O dia que você tiver com o MacBook e o iPhone, você copia em um e cola no outro, cara, você nunca mais volta pro O dia Android, que o iPhone conseguir copiar pro Android as coisas de todo mundo, que não funciona direito, aí eu Como posso assim? pensar que... eles não gostam de conversar direito, né? Eles têm uns Não, travas de arquivos, uns trem. Tem cliente meu que tem Mac e não consegue abrir um PDF, cara. Ah, mas aí o problema não é do equipamento. Não, mas enfim, é complexo. Manda me ligar que eu ensino ele a abrir o PDF. Mas é complexo, né? Tem umas complexidades. Mas enfim, não é esse o ponto da discussão particularidades, aqui. né? Mas assim, o que eu acho é o seguinte, quando a gente pega eu até perdi o fio da meada aqui, cara. O cara vai bacalhau total. Mas o Claudinho, né? Quando eu pego o Claudinho, pego lá, ele monta para mim uma apresentação. Cara, eu preciso fazer uma revisão grande ali nele. Aí você pega, monta. Né? E tem alguns segredos também que eu acho que valem mais gerais, que é tipo uma coisa que eu gosto muito de fazer. E é mais recente que eu aprendi a fazer isso um pouco mais. Eu faço um prompt, peço para melhorar o prompt. Depois eu melhoro o prompt de novo, cara. E eu fiz um prompt para melhorar prompts. Não é possível. Cara, faz toda a diferença, cara. Faz muita diferença na qualidade do produto Você passa final. 5 vezes na IA para ter uma resposta. Não, mas a IA me faz umas 5 níveis de perguntas, cara. Para poder melhorar o prompt meu. Tipo, eu mando o prompt... Sim, quando eu tô com muito... Não tenho um prompt mais razoável, né? Eu primeiro faço um prompt simples, tipo de 3 linhas, para ele fazer um prompt. Depois eu peço para ele melhorar o prompt. Aí ele começa a fazer perguntas ali em cima para me dar as respostas do que ele vai colocar ali no prompt dele. Pô, o prompt vira outra coisa, cara. Inclusive, assim, o cara... E quando a gente fala do cloud primeiro, né, principalmente, que é muito tokenizado, né, então os limites acabam, principalmente se você está usando o gratuito, né, e no outro, se você não quer pagar uma fortuna, nem tão fortuna assim, mas uma fortuna, né, dependendo do tanto que você usa, né, eu acho que assim, se você faz isso, você consegue economizar também, né? Então, por quê? Porque você aprende alguns detalhes, algumas dicas ali, você não fica ele não gera um produto ruim, ele gera um produto já com mais qualidade na primeira vez, então ou seja, você não precisa ficar refinando aquele produto 300 vezes, né? Então torna-se mais viável, né? Mas assim, pô,
É um mundo de infinidades que a gente tem hoje. Se a gente voltar a conversar daqui a um ano, vai ser um outro 300 vezes mais. Isso já é pré-histórico daqui a um ano. Né? E as empresas que não começarem a fazer isso ontem, né, já estão atrasadas, né? Cara, se elas não fizerem, vão sair do mercado, porque o mercado vai mudar inteiro para a maioria das coisas. Talvez, assim, para o restaurante, nem tanto, né? Porque comida continua sendo comida. Né? Então, mas dá para otimizar muita coisa nas receitas, dá para aumentar percentual de um ingrediente do outro. Tudo dá para otimizar. Não, cara. dá para melhorar, mas eu falo assim, mas o cozinhar, né, efetivamente, eu acho que a gente está muito longe de, principalmente no Brasil, né, de utilizar aqui, por exemplo, um robozinho aí, aqueles robôs tipo dos Jetsons, né? Eu sou velho, né? Então eu sou Jetsons. Eu sou um pouco mais. Você deve saber o que é o Jetsons, o povo que deve estar assistindo a gente, muita gente não deve saber. Mas enfim, pensa esses Android que tá tendo aí, no Jetsons existia lá a Rose. Você lembra da Rose, né? Então... Android não, vamos chamar de robô. Agora tem os agentes, né? Os agentes da Matrix. Então, assim, mas eles têm feito esses robôs, né, que fazem serviços até domésticos, etc. Sim. Mas, pô, o Brasil tá anos-luz de chegar nesse ponto aí. Tá longe pra caçamba, né? Aqui você tem dificuldade de comprar um robô aspirador, cara. Um robozinho aspirador, lógico, tem os de R$200 lá que ele vai aguentar 2 batidas na parede. Aqui a gente tem dificuldade que se a gente comprar o robô, a gente não tem nem tomada para encaixar, porque o adaptador é diferente. Então, pois a gente tem a tomada proprietária Brasil, né? Então, assim, é N coisas, né? Assim, e fora as casas não tem fiação preparada para essas coisas também. Né? Você vê o tanto de problema que a gente está tendo com o carro elétrico que carrega de forma irregular, explode o negócio. Né? Não é porque o carro elétrico é um problema necessariamente. Né? Não, é um problema. Não, tá, mas aí é uma questão de gosto. Né? Mas eu tô querendo dizer assim, não é porque você está carregando o carro elétrico que ele vai explodir, mas o cara vai lá e coloca numa extensão em vez de colocar num negócio feito dimensionado. Foi né? que falou que puxou uma extensão do apartamento no primeiro andar para carregar? Eu não lembro se foi Uber. Alguém me falou isso não faz muito tempo. Acho que foi Uber. Cara, eu não sei, mas eu vi um vídeo de uns caras que estavam puxando lá de cima dos andares lá também, tipo do segundo ou terceiro andar de extensão, porque o prédio não estava querendo regularizar e deixar carregar. Não, acho que e foi aí Uber, o cara dividia cara. com 2 pessoas, assim, sabe? Umas maracutaia, cara. Eu acho que foi no Uber que ele falou que ele foi viajar, foi pra praia, e lá ele puxou... foi isso mesmo. Ele puxou a extensão da janela do quarto, que era assim, primeiro andar, né? Aí ele puxou a extensão da janela, parou o carro embaixo e deixou carregando à noite. Cara, se chove, aquela extensão na chuva, o carro... Tinha total chance de dar errado. É pedir para ter problema, cara. O povo procura sarna para coçar. Né? E isso acontece em outras coisas também, né? A gente está falando de um carro elétrico, mas também tem empresa que procura sarna para coçar. Né? Começa a procurar coisa ali que... É o que eu falei lá atrás, no início aqui, a gente falou de fazer o certo, do cara pesquisar a lei lá. O cara não quer pesquisar, não quer seguir a regra, cara. É pedir para dar problema depois. Sim. Né? Tem muita empresa que abre sem autorização de bombeiro, cara. É o básico, aí a hora né? que eles vêm lá ver que tá sem o laudo de vistoria, interdita. Aí o cara vai falar, pô, o empresário no Brasil não pode fazer nada. E era só pegar o documento e adequar o imóvel, cara. E a gente está numa situação ainda pior hoje em dia, né? Por essas coisas. Vou pegar a declaração de imposto de renda. Eu gosto dela, cara, porque ela mostra o tanto que o governo sabe da gente, né? Essa pré-preenchida. Você compra um imóvel hoje, ele aparece no seu nome. A gente já sabe que vai ter cruzamento de conta de água com imóvel no nome ou não, para poder saber se você está alugando ou não. Não é para cobrar pai e filho, isso aí realmente não é não, tá? Teve essas conversas aí que o povo gosta também de fazer... Inventar, fazer teoria da conspiração. Não é para isso. Mas, pô, não faz sentido você ter um aluguel, uma água no seu nome, né? Num imóvel que não tem nada a ver com a sua família. Exato. Não faz sentido. Então vai ter problema ali. Inclusive, até um outro ponto, cara. Pô, lembrei aqui, bem interessante.
Eu tenho caso de cliente que levou ferro da Receita Federal porque o imóvel estava no nome da empresa e ele que morava. E ele não pagava aluguel para a empresa, a empresa virou, a Receita Federal Considera depois virou renda. e falou que era renda e definiu qual que era o valor do aluguel. Exato. Então, assim, é um outro ponto também que o pessoal não faz. Pô, a empresa não pode alugar, doar o imóvel, assim, ceder, né? usa, né? Fazer Ceder uma o cessão imóvel, de imóvel sem custo para sem funcionar. contrato, sem porque nada. complementa a tal. renda. É porque se ele passa, você tem duas escolhas. Ou vira receita para a empresa, ou vira salário para o funcionário. Exato. Pode escolher qual que você quer pagar, mas um dos dois vai ter que pagar. Como 27,5% para o funcionário, normalmente é melhor Paga virar como receita para a receita, empresa, né? Mas que dependendo da empresa também vai para 40%, né? Mas aí é outra E história. aí o funcionário vai ter que ganhar esse valor e pagar os 27 para ele poder pagar de volta em receita para a empresa. Então talvez o imposto de renda no funcionário saia mais barato. Talvez. Aí Mas, tem que fazer assim, conta. Mas é mais fácil pegar e fazer um aluguel de R$100. Resolvido. Declara como renda que R$100. dá também para questionar, né? Talvez. Não deixa de ser um benefício. Mas se você tem um contrato, você não pode declarar. Você tem um contrato declarado. É um Sim, contrato. mas R$100. R$100 você não aluga uma vaga de garagem. Coloca 1.000. Acredite, eles vão questionar. Mas coloca Acredite. 1.000. Tem que ter o contrato. Tem que ter o contrato. Ele tem que ser assinado, tem que ter válido, tem que ter os pagamentos, tem que ter os recibos. E tem que ter a tributação. Inclusive, até se você vai deixar alguém morar no seu apartamento, no apartamento seu emprestar, é bom você ter um contrato com aluguel para a pessoa pagar, pagando, justamente para a pessoa no lugar. Depois alegar o uso capião aí, senão você está acho que é ferrado. 20 anos, não é? Não, é 5. É 5 ou 10? Agora fugiu Até onde eu aqui. sabia era 20, Não, mas não, enfim. é 5 ou 10. E tem outras coisas também, né? Porque tem inventário também, herdeiro, né? Se um dos filhos continua lá, pode alegar isso. Exato, e tal. ele pode falar que vinha fazendo benfeitorias. E até tal. um ponto, né, cara? Assim, para o empresário que tem filhos, aí acho que vai 2 pontos. Primeiro, tem que pensar no plano de sucessão da empresa. Sem dúvida. Né? E estabelecer isso tudo mais. Inclusive, uma coisa que é muito interessante é de colocar os filhos dentro do contrato social para começar a facilitar o processo. Né? Porque, pelo menos numa distribuição, numa falta dele, a empresa não precisa ficar totalmente parada porque não tem nenhum sócio ali dentro, nenhum administrador ali dentro apto para tal. Né? Então, é um ponto que pode ser legalmente já tá pronto, mesmo. Mas isso seria numa empresa de único proprietário, né? Não, pode ter em todos. Não, mas se já são 2 sócios, não vai ficar necessariamente atrapalhar, parado. mas pelo menos assim, a parte da pessoa que falta já tem um direcionamento de alguém que está olhando alguma coisa. Está mais simples de mexer. Né? Tirar um sócio e passar o capital para outros é mais fácil que tirar um sócio e passar para novos sócios. Né? Então, o certo seria aquele sócio extingue as cotas dele porque aí não tem transmissão e dilui o valor para os outros, né? Mas eu acho que não pode. Aí já seria tem que chamar um interessante. contador. Aí tem que chamar eu ainda um contador. Não me formei. Um contador especialista nisso aí. Sim, porque eu acho que talvez até mais um advogado, cara. Um advogado tributarista com um contador ali, porque o advogado tributarista ele pega essas nuances, né? Aí tem um contador que vai só executar. O contador vai mais executar do que o advogado vê as brechas. Né? Mas seria a melhor coisa. Na morte, dilui as cotas. Tipo, zera as cotas daquela pessoa. Já fica uma... Aí tem que estar no contrato social. Né? Mas então, eu acho que mesmo estando no contrato não pode, cara. Não sei. Porque seria uma sucessão sem tributação. Jamais que vão permitir isso. Não sei. Seria lindo, mas acho que não pode. Pode ter valor definido. Não por valor de patrimônio. Sei lá. Mas provavelmente você não quer passar o negócio para o seu sócio, você quer passar para os seus filhos o seu pedaço. Né? Sim, mas nesse aí tá. caso, E você a vai passar pessoa pro sócio já também. coloca só os filhos Então, no mas você tem 50, contrato. seu filho tem, seu sócio tem 50. Você colocou seu filho tem 1%, você ficou com 49%. Não, mas seu 49 vai distribuir para o 50 e para o 1. Ou mas seja, o cara vai virar com 2, seu sócio vai virar com 98. Não, mas você pode ter a sua empresa, seu sócio ter a dele. E as duas são sócias nesse empreendimento.
Aí a sociedade vai... só sim, dentro de não, casa. aí tudo bem. Mas aí já começa a montar uma estrutura muito vira holding, aí grande. você tem custos envolvidos da estrutura Exato, que tem que e ver aí se vale a também pena ou não. vai demandar um tamanho maior de empresa, né? Não vai ser Sim, qualquer não. lojinha. Mas esse é um ponto que a pessoa tem que pensar, então, na sucessão, ver, entender. E até assim, eu acho que a gente está falando de filho. Pô, se você tem condições de colocar seu filho para dentro da sua empresa, eu acho que você tem que colocar. Né? Então, vamos falar assim, o filho fez 18 anos, terminou o colégio ali, acho que ele pode começar a trabalhar. Sim. Enquanto ele faz a faculdade, nos horários vagos ali da faculdade. Na minha época podia registrar com 14. Mas aí você já está meio velho já. Seu cabelo está cada vez mais branco, né? Aproveita que ainda eu tenho. tem. mas assim, então você pode colocar seu filho ali para trabalhar, para poder entender, mas eu acho que em algum momento, no curto prazo, vamos falar que ele já fez 1 ano ali de faculdade, ou seja, ou pelo menos 1 semestre, é importantíssimo ele começar a procurar experiências fora. Seja Sim. de estágio, né? E até profissional. Por quê? Porque acho. tudo que você consegue ensinar ele é o que você sabe. E tudo que a sua empresa precisa é o que você não sabe. Exato. Então, ele precisa aprender fora. Eu falo, isso foi um ponto, assim, na minha vida, cara, eu acho que fez muita diferença, né? Porque eu vou pegar, assim, eu entrei lá na corretora, fiz estágio lá, primeiro gratuito, porque podia nessa época também, né? Outros cenários que hoje em dia o estagiário tem férias, sabia, né? Sim. Então, os benefícios hoje estão lindos que a gente nunca teve. Né? Mas, enfim. Faz parte. Trabalhei lá, tal, fiz serviço de office boy, de tudo, né? Você faz de absolutamente tudo, você começa a aprender. Mas eu saí, fui para a TIM, fiquei até pouco tempo lá, fiquei só uns 10 meses lá na TIM, cara. Eu nem sabia que você tinha passado na TIM. Passei lá. Mas foi muito bom para mim por 2 coisas. Foi lá que eu aprendi a programar em Excel, né, no VBA, né? É o que eu uso ainda até hoje, mas funciona, né? Funciona. Você viu funcionando, pô. Mas assim, aprendi, e o mais engraçado é que eu aprendi com um cara que era matemático, foi o único matemático que eu vi trabalhando numa empresa até hoje, o cara sensacional de inteligente, programava coisas em inglês sem saber inglês, tudo por lógica, porque a lógica do cara era fenomenal e a lógica é a coisa mais importante na programação. Né? Então o cara sabia entender a lógica dos trem. Ele me ensinou e eu lembro que a minha primeira macro, né, meu primeiro VBA foi para entrar no Orkut, né, no extinto Orkut, entrar, mandar mensagem para um amigo e pronto, coisa completamente inútil. Mas aprendi, né, entendi ali, aí melhorei, aprendi a fazer mala direta para poder automatizar a impressão de contratos, que eu refiz todos os contratos que a TIM tinha com as lojas lá. Nossa. E aí você fez, com a mala direta, pô, molezinha, rapidinho, né? Então, só foi um caramaço de impressão que não acabava nunca. Não sei como a impressora aguentou. Mas, cara, refiz todos. Foi impressionante. Era Minas, Espírito Santo, Sergipe, Rio de Janeiro. Pô, muito. Mas, enfim. Aí aprendi isso lá, que não teria aprendido na Maril, né? Muito dificilmente, porque não teria usar, ninguém né? para me ensinar. Não, usar ia. Porque quando eu fui para a Maril, eu usei. Né? Mas você fez as suas planilhas lá de cálculos e tal. Você não fez Sim, uma mala direta? Ou você fazia? Não é essa mala direta específica, mas fiz outras coisas. Mas assim, eu aprendi a fazer planilhas, Excel, VBA, automatizar coisas, né? Então pensa na automatização. Tem várias automatizações. Inclusive, a gente falou da DIRF. Não na DIRF eu não fiz, mas eu fiz na DCTF. Eu fiz coisa de automatização para a DCTF, o mousezinho controlando ali. Tem coisas mais modernas, claro, mas assim, eu fiz dentro da minha capacidade. A questão é resolver o problema. Né? Aumentou a velocidade. Né? E assim, então, que é uma coisa que eu aprendi no estágio fora, logo no início, e outras 1000 coisas que eu aprendi durante a Vale. Pô, passei por gestão econômica, então você aprende a controlar melhor ali os dados, né, da parte econômica da empresa, de ver as informações. Eu lembro, para poder atualizar lá, cara, eram 117 planilhas que você abriu ao mesmo tempo para poder atualizar os estudos. É um monstro. Mas eu lembro exatamente, cara. E não estou exagerando no 117, não, tá? Era o número mesmo. Aí você evoluiu, passei da gestão econômica, eu fui para contratos, para suprimentos. Aí você aprende melhor a negociar, você aprende a importância do contrato, você aprende melhor como é que você
traz um pouco mais de isonomia ali no processo, principalmente quando você está fazendo para os outros, né? Que isso é importante. Quando você está fazendo para você, a isonomia é você, né? Mas para os outros é importante. De como que você negocia para poder realmente trazer sentido ali para o negócio. Me ajudou muito, inclusive, para comprar meu apartamento. Né? Eu lembro que quando eu fui comprar apartamento, eu virei para a pessoa e fiz conta de falar assim, ó, se você demorar mais 6 meses para poder vender, Para vender, é o valor que eu estou te pagando aplicado. Vendeu na hora, resolveu. Fui julgando os custos ali, resolveu na hora. Depois eu fui para o RH, né? E você aprende uma parte importante de como que funciona a parte de gestão de pessoas e ainda a parte de departamento pessoal também. Sim. Né? Que departamento pessoal é uma coisa pesado, que não tem como escapar. Né? Departamento pessoal, você não pode, como empresa, não pode escapar. A parte de gestão de pessoas, tem muita gente que tenta enganar. Mas assim, a gente pode pensar o quanto que o RH ajuda e o quanto que ele pode atrapalhar. Né? Se um RH for bom, ele ajuda. Se um RH for muito mundo da lua, mundo perfeito, né? Que eu gosto de falar assim, às vezes abraçador de árvore, que é tudo lindo, maravilhoso, aí ele começa a atrapalhar. Sim. Mas se ele entende qual que é a cultura da empresa e ajuda a estabelecer uma cultura real da empresa, uma cultura de valor... Eu acho que são momentos também, né? Quando Sim. ele começa, ele tem um ambiente mais inóspito ali, de um funcionário que não está animado com o trabalho, não está dando tudo. Então, ele tem que ser mais doutrinador e punitivo do que um abraçador de árvore. E a hora que ele vai entrando, né, botando ali tudo nos eixos, vai chegar uma hora que ele não vai ter tanto problema. Sim, mas ele precisa estar pensando qual que é a cultura da empresa, Sim. não qual que é a cultura que ele gostaria que a empresa fosse. Exato. Né? Pô, se ele pensar... Que é uma faca de dois legumes, né? Porque o RH é para olhar as pessoas. Então, assim, o cara está muito afim do home office, mas, pô, e o quanto que o home office pode ser ruim para a empresa? Ele pode ser maravilhoso para um funcionário e pode ser ruim para a empresa se mal feito. Sim. Né? Depende da maturidade da equipe, principalmente. Sim, e da função, caramba, aquilo tudo Sim. que a gente já discutiu. Mas eu falo assim, se ele pensar só no... Se o RH pensar única e exclusivamente no funcionário, ele vai querer o home office. Que todo mundo, entre aspas, quer. Né? Eu sou exceção, eu não quero home office para mim. Mas você não faz nenhum dia? Nenhum dia. Por quê? Porque eu odeio trabalhar de casa, porque eu faço tudo menos trabalhar. Aí vai a maturidade da equipe, né? Mas assim, na verdade, eu até trabalho, mas tipo, quando precisa muito, entendeu? Eu vou enrolar até não poder mais e de repente eu começo a trabalhar. Né? Então, Pra mim é tranquilo, sabia? Às vezes, 10 horas da noite, tô lá no sofá com a televisão ligada e o computador no colo e tá tranquilo. Pra mim é como se fosse 2 horas da tarde. Cara. Não, mas é pessoa a pessoa. Né? Então, assim, eu tenho problemas com isso aí, mas eu entendo que existem pessoas que produzem mais no home office. Sim. Você tem que saber o que tirar de cada um. Né? Eu acredito que o híbrido é o melhor sistema mesmo, porque sim, você tem o relacionamento interpessoal da equipe, mas também tem o dia de paz lá que você precisa pensar, precisa fazer suas coisas e fica em casa e tranquilo. Mas eu faço assim, eu chego cedo, né? Então, como eu chego 7 horas, de 7 às 9 é a hora que eu penso que eu tô tranquilo, porque não tem ninguém para encher o saco. E depois das 7 que todo mundo vai embora, também é a hora que eu penso de novo. Não tem ninguém lá. Então, mas aí é outra história, né? Eu tô errado, tá, gente? Eu não acho que eu tô certo, não. Mas não me copiem, não. Vai para casa, cuida da família, que é melhor que vocês fazem. Mas, assim, e esse é um ponto que precisa ser levado, né? Eu trabalhei, então, no RH também, e aí aprende muita coisa ali. Então, assim, isso tudo me deu uma bagagem que eu achei que foi fundamental para ir para a empresa lá. Para voltar a implementar tudo isso lá dentro. Exatamente. Muita coisa deu para mexer por conta dessa bagagem, né? E teve facilidade de implementar ou o pessoal tinha restrições? Porque, você está voltando agora, a gente faz isso há 30, 50 anos. Claro, sempre tem. Sempre tem. É um problema seríssimo. Inclusive, o filho chegar na empresa, ele sempre chega com todo mundo olha e fala assim, ele está ali porque ele é filho do dono. Né? E, assim, é uma coisa que, se você é filho de um empresário, você precisa aprender a lidar com isso. E você tem duas formas de trabalhar, metendo o terror e brigando com todo mundo, que eu não gosto dessa forma, e trabalhar e mostrar que você realmente sabe o que você sabe. E aos poucos as pessoas vão ver. E até é legal, porque, tipo assim, recebi... Essa semana eu estava dando feedback para a equipe, né? E eles também tinham que me avaliar e tal, mas
Ainda não recebi as minhas avaliações dele, mas um deles lá que tá, sei lá, trabalhou com meu avô, cara. Meu avô morreu, eu nem conheci meu avô, né? Então, o cara trabalhou com meu avô também e ele me falou o seguinte, que eu surpreendi muito ele, positivamente, justamente porque ele teve experiências com filhos de donos na vida dele, que estavam lá porque eram filhos de dono e ele achou que eu ia ser só mais um filho de dono, né? Foi um processo de conquista dele entender o que era, né? E agora, nesse processo de a gente estar junto lá na Warren, que não tem mais meu pai, nem meu tio ali, que era da família e tal. Então, tipo, tudo caiu sobre mim necessariamente, né? Aumenta a interação, né? Porque tira as outras culturas Sim. e implanta a minha cultura ali, muda muito, né? E não estou falando que a cultura que eles tinham era certa ou era errada, a minha e tal. Mas como são diferentes, e aí ele vê a minha e fala assim, pô, faz sentido o que ele está falando? E não é porque um faz sentido que o outro não fazia, mas faz sentido o que ele está falando, que muda completamente aí o cenário nesse sentido também. Então, eu achei bem legal nesse sentido. Pô, foi algo que eu falei assim, pô, que bom. Gratificante. Né? É o que eu queria, né? Que, pô, eu sei que não é fácil, eu sei que muita gente não acreditou que eu estava ali por nenhum tipo de qualidade. Achava que eu estava ali simplesmente porque eu era o filho do dono, né? Mas eu nunca baixei a cabeça, eu nunca virei e falei assim, sou filho do dono, então eu não preciso trabalhar, né? Pô, aquele famoso quem manda nessa porra sou eu, né? eu sempre fui um dos primeiros a chegar, um dos últimos a sair, né? Dia de semana, final de semana, não importava, para resolver o que tinha que resolver ali, entendeu? Qual que é o problema? De ter vezes que estourou mangueira, né? Alaga tudo, você está lá secando o chão, né? É isso. E do outro dia você está lá mexendo no servidor, que não tem nada a ver. Aprendi muita coisa de tecnologia sem saber porque precisava aprender e, obviamente, né, meu pai mais velho, meu tio mais velho, não conseguia absorver isso na velocidade que o mundo está hoje. Sim. Né? E eu acho que a função do sucessor é justamente se adaptar às novas tecnologias, né? Então, é fundamental você entender isso. É importante, né, ter essa troca de mentalidade até para você modernizar, para aceitar coisas que estão vindo agora. Porque se você ficar só na mesma, cara, chega uma hora que você não consegue sustentar aquele mesmo ritmo de antigamente no mundo atual. Isso, e aí assim, você precisa ir adaptando muita coisa, cara, que é um processo difícil. Sim. E o mundo vai ter outro, né? Vai chegar a hora que vai ser minha vez de passar o bastão, né? Então, nessa vez de eu passar o bastão, eu preciso ter consciência disso, mas a pessoa que também está pegando, né, são os dois lados. Quem está passando o bastão precisa ter a consciência que precisa passar o bastão, tem que ter a maturidade suficiente para tal. Difícil, né? Alguém largar um Não osso é assim. fácil, mas precisa ter essa maturidade. E eu vou falar que, graças a Deus, eu acho que eu tive com meu pai, né? E quem está pegando o bastão também tem que ter uma maturidade de saber que está pegando um bastão pesado. Né? E saber que, tipo assim, não é o que foi feito, o que trouxe até aqui, é o que vai te levar para frente, mas também você não pode esquecer o que foi feito. E entender o porquê que aquilo foi feito. Né? Tem decisões que são tomadas ao longo das nossas vidas, a gente toma diversas decisões todos os dias, mas tem decisões que a gente toma que, se a gente observar hoje, olhar para trás e falar assim, pô, não foi a melhor decisão, mas era a melhor decisão com base naquilo que você tinha de informação. Sim, sem dúvida. Né? Então, assim, se era a melhor decisão com base no que você tinha de informação, pô, era a melhor decisão. Exato. Né? E tem uma explicação do porquê daquilo. E beleza, a gente pode olhar, aprender com o erro do porquê que aquilo não foi melhor para uma próxima decisão, tentar pegar mais informações, né, que faltaram para poder tomar uma decisão melhor, mas ao mesmo tempo a gente não precisa julgar as decisões passadas. É entender e julgar são coisas completamente diferentes. Maravilha. Fernando, a gente já está caminhando aqui para o final. Você quer deixar alguma mensagem, algum conselho para quem está assistindo? Cara... Quer falar de novo do seu livro? Aí tá ali, ó. Eu vou deixar uma mensagem, então, do meu livro. Então manda bala. Vou pegar aqui, porque, assim, meu livro ele tem muita coisa, né? Então, uma das coisas que eu sempre faço, que eu gosto, eu adoro frases, cara. Então, quando eu estou fazendo reuniões com minha equipe,
eu sempre tenho uma frase de início e uma frase final de coisa. E é uma cultura que eu criei na Vale, inclusive nas reuniões de performance que eu fazia lá, principalmente na área de gestão lá que eu fiz. Né? A vida inteira eu tive essa cultura, né? Criei essa cultura. E coloquei no meu livro, então. Tem um capítulo, depois eu coloco uma frase para poder resumir aquele capítulo numa frase de alguém. Então, eu vou pegar uma aqui, do capítulo 9. Peguei na sorte, tá, pessoal? A Bolsa é o termômetro do país. E nesse capítulo eu falo da questão, inclusive, de olhar a economia muito mais pela construção civil do que pela Bolsa. Eu acho que é um termômetro muito melhor. Muito melhor. Né? É real, né? Real. Não é inflado, não é manipulado. E a frase é do Max Luther, né? O mercado é o mercado, nem mais nem menos. Não faz previsões nem promessas. Está ali e basta. Discutir com ele é como sair numa tempestade de neve gritando que só deveria nevar no dia seguinte. Então, assim, eu acho que isso ilustra muito até o dia a dia das empresas. Tem muito empresário que gosta de ficar reclamando das coisas porque deveria ser de outra forma, mas não faz o que deveria ser, que é tá chovendo, coloca o guarda-chuva, cara, não tem jeito. A gente não tem neve aqui, né? Então, não sei nem quem que usa na neve, né? Mas deve ser galocha, sei lá mais o quê, né? Mas assim, se tá chovendo, você tem que colocar o guarda-chuva, cara. Não adianta reclamar que tá chovendo, coloca o guarda-chuva. Então, assim, qual que é o guarda-chuva que você precisa usar? Eu acho que a mensagem, dei muita sorte, eu acho, na escolha aqui. Acho que, pegando para o tema nosso, a mensagem é justamente essa. A gente precisa escolher qual que é o guarda-chuva que a gente vai usar, porque chover vai na hora que eles quiserem. Então, você tem que estar preparado. Sim. Se prepare, para de reclamar, arregaça as mãos, trabalha do jeito que tem que trabalhar e faz. Acho que é isso, cara. Assim, dá para ficar falando mais 300 horas. A gente já falou quase 2 horas, né? Já estamos a 8 minutos das 2 horas, já que você achou que era demais. Eu achei que eu não ia ter tanto assunto, não. Eu quase não falei. Então, Fernando, muito obrigado. Quer deixar seus canais aí de Instagram, TikTok? A gente vai pôr no texto aqui também. É melhor colocar aí no texto, mas assim, o Instagram, né, que me acha fácil lá, e é que eu uso mais. O TikTok é muito moderno para mim, mas o Instagram é o FHFranklin, _ Descomplique Suas Finanças. E YouTube, tem canal no YouTube também, que é o Descomplique Suas Finanças. E já no TikTok tá o como é que chama? No TikTok tá o... Qual que é mesmo, gente? Compact Facts. Compact Cash, desculpa. Compact Facts era a empresa que a gente fez. Que a gente até começou a ter podcast, tal, mas acabou sendo o Compact Cash, né? Porque eu faço um podcast lá no meu Instagram, no meu YouTube, na verdade, mas é um podcast... É um monólogo. Só eu, né? É um basicamente monólogo. Como foi hoje, né? Você falou e eu fiquei aqui junto. Só que lá é de 10 minutos só, tá, pessoal? Às vezes, no máximo, meia hora. Depende do assunto. Eu tô até parado, tô precisando voltar. Fernando, muito obrigado pela presença. E logo mais a gente te traz de volta. Sempre que estiver aqui em São Paulo, dá um toque, quem sabe. A gente coloca mais 2 horas aí para você falar. Obrigadão. Valeu, muito obrigado. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima.